Principalmente esse trecho aí. O que você perguntou, lembra, antes da minha viagem? Pode bater. Tertúlia. Gente, boa tarde aí para todos e todas. Hoje nós temos aqui a matriz cultural da holoculturologia. A matriz cultural é o lugar, casa materna, paterna, fonte, origem, molde dos contingenciamentos e condicionantes da cultura, conjunto de conhecimentos, informações e saberes adquiridos, tanto individuais quanto grupais, em evolução no grupo social ou na sociedade, gerados e fixados na vida intrafísica. Já voltou? Então tá, obrigado. Agora, a família nuclear, as coleiras sociais do ego, o porão consciencial na fase adulta, ou seja, o renascimento na dimensão humana, o fluxo das realidades do cosmos, o transformismo universal, a irradiação consciencial para a existência humana, a volta a Penates, as origens familiares, o idioma nativo, a reciclagem existencial, as bases da reeducação pessoal, o ponteiro consciencial, a mudança da matriz mental, a reciclagem intraconsciencial, a transcendência da INVEX, a grande renovação profilática pessoal, a educação intercultural, o megacomplexo cultural holoteca. Agora, nós temos aí algumas considerações da parapatologia, tem uma série de considerações aí dentro do detalhismo, que eu nem contei se tem 20, você contou? Agora, existe também aqui uma tabela sobre os confrontos das modalidades culturais. E a culturologia tem mais de 10 linhas, com detalhes sobre o assunto da cultura. E dentro do processo dos confrontos, nós temos as culturas paradigmáticas e as culturas automiméticas. Agora, a matriz cultural da consciência lúcida adulta especifica a profundidade evolutiva da cosmovisão alcançada na programação existencial e nos autorrevezamentos multiexistenciais. Você permanece com a matriz cultural primitiva da infância ou renovou as raízes culturais na fase da maturidade? Qual megafoco gerou a renovação? Olha, eu considero que essa pergunta de hoje é muito importante para todo mundo, para a pessoa se localizar melhor, até mesmo dentro de todos os desenvolvimentos da conscienciometria. Vale a pena pensar nisso. Agora, eu quero dizer para vocês que eu tenho aqui umas perguntas, como nós já estamos online, eu quero dar uma geral. O que é paranestesia e qual o seu tempo de duração em média? Olha, a paranestesia é quando tem o paracirurgião que faz uma paranestesia na pessoa. Agora, o que se passa? Isso não é o paracirurgião que faz, mas é o assistente extrafísico, no caso aí um amparador, que faz aquela anestesia. Geralmente a anestesia ela serve só para aquela intervenção que é feita na pessoa. Essa intervenção ela pode ser óbvia, que todo mundo vê, mas às vezes tem aquilo que eles chamam dentro da paracirurgia de cirurgia invisível, que a pessoa não viu. E outra coisa, nas cirurgias invisíveis, é lógico que sempre tem uma paranestesia. Mas ela funciona mais durante o processo que está havendo ali dentro da pessoa. Eu, por exemplo, já usei, eu mesmo, comigo e com outros, esse processo da paranestesia. Agora, tem várias coisas que eu já fiz que geralmente a gente anula o processo. E a paranestesia, no caso, não foi feita com hipnose nem nada, não. O problema é só na base do ectoplasmia. É um processo de energia mesmo, bem localizado. Agora, a paranestesia, para o meu amigo aí que perguntou, tudo indica que você ainda não viu, é bom olhar o que é que eu falo sobre paracirurgia lá no livro Projeciologia, o livro maior, grande. Lá tem alguma coisa que a gente
está explicitando alguma coisa sobre paracirurgia. Outra aqui. Por vezes vejo em minha mente algo ruim acontecendo, tipo ver um carro batendo em outro no trânsito, ou imaginar uma pessoa caindo do parapeito onde ela estava. Quando isso acontece, eu nego a informação para não ficar sentindo aquela sensação ruim e nem projetar naquilo. E, felizmente, nada acontece realmente. Tem alguma coisa que eu posso tirar desse processo? Primeira coisa, está errado o seu modo de agir. A primeira coisa, você não deve ter medo de uma coisa dessa, você tem que enfrentar. Porque senão, isso aí acontece com você espontaneamente, devido ao processo do parapsiquismo. Se eles verem, assediador, por exemplo, aí até de uma pessoa da sua família, no ambiente seu, vê que você é frágil nisso, é um ponto frágil, eles vão atacar você por aí. Então, a primeira coisa, você tem que enfrentar isso aí, fazer um auto-enfrentamento para você desenvolver o seu parapsiquismo. Do jeito que está aí, pode ser isso. Agora, tem a primeira coisa, tem muita autocrítica para regularizar o seu processo de imaginar as coisas. Cortar da sua cabeça todo excesso de imaginação que tem e ver a racionalidade. Agora, veja, o problema da clarividência acontece com a gente o seguinte, você vê que aquilo vai acontecer. Conforme o caso, se tem ambiente, você fala. Se não há ambiente, ou se você vem conveniente, na dúvida, a gente não deve falar nunca. Essa que é a regra. Mas agora tem casos que você não pode deixar de falar, não tem saída. Tem casos também que não vai ter compreensão de todo mundo, mas o que interessa é a compreensão de um ou dois, ou aqueles que sejam mais essenciais, porque o resto não tem jeito. Agora, quando ocorre o caso, o que aquilo se confirma, salva as papatas, você lava a égua e limpa seu nome. Agora, é preciso ter cuidado com o processo até isso acontecer. Entende? Então, tire partido do processo, vou repetir, reeducando a sua imaginação e desenvolvendo o seu parapsiquismo. Agora, observa bem os processos das energias. Use o estado vibracional mais, que isso aí pode ajudar a pessoa. Na página 37, seção Crescendologia, não entendi o crescendo coerência da nuance mutilação cultural. Você pode explicar? Me pareceu mais antagonismo. Não, não é antagonismo. O que nós queremos dizer é que é um crescendo. Só que tem que ali, eu posso colocar aí, coloca aí para mim, patológico, só para a pessoa ver. O crescendo patológico no caso é o seguinte, a pessoa ela tem uma nuance que ela viu, aquilo é coerente com tudo que ela faz. Mas agora, se ela ficar devido à coerência, ela ficar dentro da nuance, ela vai ficar na especialidade, não sai daquilo, ela fica hemiplégica. Aquilo é uma mutilação cultural. Então, nós não podemos estar super entusiasmados com algum pequeno detalhe que você viu em alguma coisa, esquecendo do todo. Quer dizer, uma partícula não pode ser comparada com o todo. Por sinal, o que é engraçado é que, isso aqui, ó, quem está perguntando é a Flávia, que a Flávia foi operada, está em casa, não pôde vir. Tá, Flávia? Agora, Flávio, eu quero dizer para você uma coisa interessante. Eu comecei a escrever hoje um verbete sobre esse assunto. Sobre esse assunto aqui do processo da, como eu estava falando, realidade única. Agora, a realidade única, ela pode ser uma única específica, unitária, e ela pode ser uma única totalitária. Eu vou ter que explicar lá, que é o antagonismo. Você entendeu, né? Individualizada e o todo. Você entendeu? Eu vou ter que explicar isso lá. Isso aí eu não tinha pensado. Foi a hora que eu subi aí que me deu a ideia da história. Bom, isso aí tem que explicar. Agora, é justamente isso. Então, Flávio, oportunamente você vai ficar mais esclarecida. Pelo menos eu vou tentar, né, mostrar esclarecimento na questão da realidade única. Realidade única, esse negócio que eu falo, Hernandes, que eu falo, olha, não seja especialista hemiplégico, use o generalismo. Outra coisa, não fique no varejismo, use o atacadismo. Entende? Outra coisa, não fique na monovisão, veja a cosvisão, é isso. Passei a observar, quando estou fazendo EV, sinto nas palmas das mãos uma vibração como se fosse uma ventoinha. O coronário e o frontal com uma forte pressão. O senhor acha que pode ser desenvolvimento ou estou com boi na linha? Que besteira, desenvolvimento, Paulo. Passei a ter também sonhos tão vívidos, vejo pessoas, lugares de uma tal clareza e ainda conversamos. São lugares bonitos e as conversas são tão lógicas, apesar de não ser de assistência.
Já fui ver 2 vezes o que parece um curso, ao que parece um curso. Pode ser o início de projeção indústria? Pode ser, às vezes já é, né? Se de ver. Agora, ó, analisa tudo, põe no laptop para depois você fazer autocrítica sobre os assuntos todos. E fazer comparação, confronto de tudo isso. Aí é importante. Agora veja. A palma da mão é o chakra palmar, que está aqui, ó, parte do centro aqui, ó, do processo da palma. Isso aí, às vezes, parece mesmo ventoinha, você tem toda a razão. Agora, ó, eu não uso muito a palavra ventoinha, não. A gente usa o aspersor. Eu não sei se você não sabe o que é bom examinar. O que é o aspersório, o aspersor? A hora que você põe aqui, aquilo dispersa tudo. Isso aí é que acontece. A ventoinha é ainda o início do princípio do começo. O problema é o aspersor. Agora, ó, existem os para-aparelhos da paratecnologia deles, que às vezes eles adaptam na mão da pessoa, para aquilo atender maior número de pessoas. Comigo acontecia tudo isso. E dá alteração no processo, que fica aquele jato permanente. Às vezes dá até energia contínua. Ela não é alternante, ela é contínua. Então, ó, vamos estudar o negócio que você está no caminho, é por aí. Agora, ó, bastante autocrítico. E não fica entusiasmado demais nas coisas. Em parafatologia, 3ª e 4ª linhas, a cultura parapsíquica, paracultura e a matriz paracultural da auto-paraprocedência. Poderia ampliar esses 2 assuntos citando exemplos? Esse aqui está sempre pedindo, é o mesmo cara, meu amigo lá. Ele está sempre pedindo para citar exemplo. Ele quer mais. Eu acho que eu devia te cobrar mais, né? Ele está aumentando aí o número de fornecimento de material. Mas olha, vamos ver direitinho que é na parafatologia. Só para lembrar aqui como é que é. É a 3ª e 4ª linha. A matriz paracultural da auto-paraprocedência. Então, veja. E a outra é a cultura parapsíquica, que é o processo sério. Agora, a matriz paracultural da auto-paraprocedência. Por exemplo, cada pessoa que esteve aqui, que fez o curso intermissivo, teve uma origem pessoal, individual, diferente dos outros. Alguns, por exemplo, foram dentro de uma linha de conhecimento, a outra foi dentro de outra linha de conhecimento. Tem gente da literatura, tem gente de religião, tem gente de ciência, tem gente de artesanato, tem gente de arte. Então, veja, isso criou uma matriz paracultural da auto-paraprocedência da pessoa. Agora, de que modo? Principalmente quando a pessoa, dentro dessa linha de conhecimento, ela começou a fazer assistência aos outros. Na hora que começa a assistência, defasa, aquilo muda, dá o turning point, a coisa toda muda, dentro do processo de evolução. Então a pessoa chega lá. Agora, uma coisa interessante que tem é que essa cultura parapsíquica, ela às vezes nasce daí. Então, por exemplo, uma pessoa que passou na religião, se saiu bem, que fez alguma assistência, ela tem mais chance de ter evoluído mais rápido, desenvolvido mais rápido com o processo para desenvolvimento e para desenvolvimento do parapsiquismo. Então, isso aí varia de pessoa para pessoa. Agora, outra coisa também séria é o seguinte, as companhias que a pessoa teve dentro dessa paraprocedência e naquele mesmo nível, porque são companhias, é porque tem afinidade. Essa empatia técnica, isso ajuda também o processo. É isso aqui que talvez seja o melhor para o nosso amigo aqui pensar. De modo que a matriz paracultural, por exemplo, pense você, pergunte a você, quais são as suas tendências? Quais são os seus skills, os seus talentos, os seus dons, a sua vocação real? Agora, ó, veja a sua vocação quando criança, depois na adolescência e depois na adultidade, quando você está maduro. Então, veja, na infância, às vezes você falou, não, eu quero ser soldado. Já na adolescência, estava na moda qualquer coisa, você, não, eu quero ser cantor. Já quando você chegou na maturidade, falou, não, eu vou ser psicólogo. Isso varia. Então, é muito importante ver o nível dessa vocação com o passar da faixa etária. Nesse caso aqui, a pessoa tem que ver o que é que predominou para ver a paraprocedência dela. A predominância não deve ser nem o soldado, nem o cantor. Deve ser aquilo que ela arranjou quando foi adulto. Alguma coisa nesse sentido, entende? Isso é que é bom pensar para ver como é que funciona a ideia. Agora, gente, quando a pessoa está começando aí, que a gente está vendo que aqui tem muita gente que é principiante, então eu quero dizer para vocês, por exemplo, vamos supor, eu fiz uma viagem agora,
nesses anos todos aqui, eu não tinha saído aqui. Faz muitos anos que eu não saio. Faz 4 anos que eu não saía fora. Então, veja. Vamos pensar nisso. Uma pessoa faz uma viagem de principiante e é novato. Um cara está aqui em Foz, nunca saiu. Ele é novato. Agora, eu, que viajo desde menino, rapazinho, até para o exterior, aquele negócio todo. Então, ao principiante, o melhor das viagens é a preparação. Para quem está começando. Observa que vocês vão ver isso. Agora, para o veterano, como é o meu caso, o melhor da viagem é a volta à própria casa. Estou só falando para vocês. De modo que eu quero agradecer todos os sacrificados que tiveram lá comigo, era uma dúzia, que eu sou muito grato a eles, você está entendendo? Chegaram a me carregar numa cadeira, e eu não podia nem fazer piada, porque começaram a rir, não faça piada, que a gente ri, não dá para segurar o negócio. Entende? Mas, vocês sabem, eu fui fazer lá, e a turma com uma paciência danada, vários dos meus colegas de medicina, e colegas nossos daqui, eu devo muito a eles. Foi o máximo. Agora, segundo o Loche, foi uma jornada de diversão. É isso? Olha lá. Todo mundo estava rindo o tempo todo. Agora, ó, Belo Horizonte está uma cidade, eu quero falar aí para a turma de Belo Horizonte, que não tem no Brasil nenhuma atualmente. Ele me fez lembrar muito Porto, em Portugal, quando a Alemanha, que começou lá a União Europeia, deu dinheiro a fundo perdido para recuperar e reconstruir a cidade. Agora, veja, Belo Horizonte está sendo reconstruída como eu nunca vi cidade nenhuma no Brasil ser reconstruída. Tem construção por todo lado, estão mexendo em tudo, mudando tudo, até o alto esquerdo, quer dizer, as redondezas, a periferia da cidade, com o negócio todo, indo até lá os confins, quer dizer, a construção já está indo até nos confins do mundo. De modo que é impressionante o que está acontecendo em Belo Horizonte. Agora, gente, faz uns 4 meses que não chove, o nariz fica cheio de picumã, você tem que lavar o seu nariz de manhã, de tarde, de noite, para não ter nada. Eu e essa aqui, ó, passamos aperto lá, para ver a situação. Agora, por quê? Sem chuva, ventando daquele jeito. Dá umas nuvens, mas assim, muito mirradinhas, pequenininhas, não desse tamanhozinho, né? Parece floco de algodão doce esparramado, mas não resolve. Agora, precisa de chover. E agora, com a construção, aquilo piorou. Então está tudo poluído, mas poluído mesmo, muito grande. E seco. Eu olhei dentro do nosso quarto, que eu tenho lá o processo todo, estava 40% de umidade. Dentro do quarto, junto ao banheiro. Como é que é possível? Eu não usei nada lá, aparelho nenhum, não. Você está entendendo? Porque nós aqui precisamos, de vez em quando, pôr um desumidificador. Lá nem pensem nisso, porque está natural. Então, a fase lá está difícil entender esse assunto. Mas agora, a gente tem que examinar tudo. Né? Agora, ó, os shopping centers são de cair o queixo, ao máximo. E eu encontrei, eu só quero dizer o seguinte, não comprei muito livro, porque eu vivo comprando aí com a Kátia, com a turma, a gente acompanha os processos dos livros que saem. E eu não fui ver muito dos sebos, porque também nós não tivemos tanto tempo. Mas eu queria ver mais filme, eu sabia que lá estão mexendo com isso. Numa das livrarias lá, eu comprei só 62 filmes. Agora, tudo clássico, selecionado, tem um monte de prateleira. Foi 2 manhãs que eu tive lá para ver o negócio, algumas horas. O chefão me ajudou a procurar tudo e valeu a pena. De modo que eu tenho para fazer pesquisa aí durante uma boa temporada. Agora, vocês ficam pensando que eu sou doido e fico vendo filme dia e noite, não é isso? Eu vejo aquilo que interessa, até o ponto que é, por que é que tem, de que modo que é. Às vezes, pode ter filme até que eu vou ver outra vez, que é raro, só para fazer pesquisa. Eu raramente leio um livro de novo, se eu já li todo, já anotei, ou vou ver um filme de novo. Raramente acontece isso. Mas agora, valeu a pena a compra, de modo que eu tenho muito serviço pela frente, de modo que vocês me aguentem, que tem muita coisa pela frente aí para a gente ver. Sim. Clássico é o seguinte, eles têm lá e receberam todos os clássicos de todo jeito. Mas só para você ter uma ideia, existe um seriado de criança, da minha infância, que o povo tudo falava daquilo, devido ao avanço, porque o negócio é da década de 30. Tem um que eu estou procurando faz anos, que é terrível. Não.
chama A Cidade Infernal. Procurei para eles, já tinha visto, mas esses não conseguiram remasterizar o negócio, que aquilo é masterização, tem um troço que eles fazem lá novo. Mas eu achei o Deusa de Joba. Você já ouviu falar na Deusa de Joba? Pois é troço da minha infância. Agora a meninada toda falava naquilo, eu nunca vi. Então eu queria ver. Agora também não adianta, os caras tudo já morreram, né? Mas eu queria saber para me dar opinião, porque disse, não, mas você não viu, esse é que era o maior. Então, quando eu vi lá, falei, bolas, nos Estados Unidos eu procurei isso tudo, nunca achei. O nosso amigo lá falou, que é um representante, eles compram diretamente. Então ele falou que isso é coisa nova, que está sendo feita agora. Quer dizer que isso, com o passar do tempo, é capaz de aparecer por aqui, em outras cidades. Porque nos Estados Unidos, eu procurei nos lugares onde dói. Até em Hollywood eu fui ver essas coisas. Esses negócios antigos não tinha. Vocês sabem que eu tinha uma coleção enorme de cinema, né? Com material. Eu troquei com um cara para poder comprar livro. Era um sujeito que era um grande do Banco do Brasil. E ele me comprou. Outra coisa, é gente lá do Rio Grande do Sul. Eu passei todo um bingo do material. Era o cara que tinha a maior coleção de material de cinema do Brasil. Mas um modo de interesse, o que você procura nesses clássicos? Assim, não, o clássico, por exemplo, lá tem todos os do Hitchcock, além daqueles que já têm as séries. Tem uns que eu nunca vi, que eles fizeram agora, são os primeiros dele, aquele negócio todo. Todos esses clássicos do cinema tem. O cara lá. Mas, ó, eu não compro nada que seja de ficção científica, de ação, de musical, de infância, de desenho animado, não compro nada disso. O interesse maior é documentário, alguma coisa que foi baseada em fato real, alguma coisa que fizeram o filme é baseado em uma coisa que interessa estudar, o processo biográfico, o problema de documentário histórico, alguma coisa. E outra coisa, filmes clássicos que mostraram, por exemplo, alguns filmes, que mostraram um novo viés para o processo de pesquisa da imagem do diálogo. Você sabe, cinema é imagem e diálogo. E as coisas que eu estudei lá. Agora, gente, uma coisa também que eu quero dizer para vocês, devido a esse processo todo nosso, eu vivo metendo o pau aqui nessa questão da mãe super protetora, não é verdade? Então, o povo às vezes tem dificuldade de a gente estar expondo isso. Então eu queria expor uma coisa através de uma frase. Mas isso é a frase de inteligência. Eu que criei, não copiei de nada não. Então eu vou ver para vocês aqui o que é a mãe protetora que perguntou para o filhinho querido dela. Agora veja, essa que é a proteção através da indução. Que é aquele negócio que a gente fala, da indução. Você está entendendo? Por exemplo, você tem que fazer uma pergunta em medicina, você não pode sugerir. Pela pergunta você dá a resposta. Então veja agora como é que a mãe faz. O que é uma mãe? Entende? Vou arranjar aqui, eu vou escrever aqui no meio, a Laura depois que me perdoa. Isso que é a mãe superprotetora faz isso. Vocês entenderam agora ou preciso explicar mais? Vocês estão entendendo? Isso aí é o cara lá que está me perguntando sobre isso, então eu fui escolher isso aí, inventei essa saída, que é o negócio das fórmulas, lá, do processo dos enigmas, das fórmulas, né? Para responder ao processo da mãe protetora. Gente, uma criança viva ela vai entender o que é o enigma. E ela não falou nada. Vocês estão entendendo?
Você está entendendo? Agora veja, isso aí é que é o jogo do processo de elaboração de pensamento. Vocês estão entendendo? Eu nunca vi nada, isso aí não. Isso aí eu criei. Já faz algum tempo estava lá no meu negócio. Como agora tocar no assunto, eu fui lá vendo meus papéis e trouxe o negócio para expor. É o jeito. Mas fala. Professor, na parapatologia, o senhor comentou ali a matriz paracultural, tem a questão do processo religioso, né? Tanto o Emmanuel, o senhor estava comentando lá o renascimento dele, a dificuldade, o processo religioso dele, o Padre Pio também, a gente deu uma pesquisada na vida dele, etc. É muito forte a questão religiosa Aqui, ainda. Né? eu achei o filme do Padre Pio lá no meio de 62. Eu trouxe. Pois é, o senhor comenta que quando ele começa a investir fortemente então, na interassistência é que dá o turn point da questão da cultura prévia. Pois é, agora veja, ele começa sempre na assistência do Atacom. Depois é que passa para Tales. Agora, ó, todos, a maioria, tem uma dificuldade enorme de fazer essa passagem, essa gravitação da Atacom para Tales. Por isso que tem muita dificuldade de vocês terem chegado aqui. Nós todos. O Padre Pio, ele extrafisicamente, ele já pode ser considerado um amparador ou ainda é mais para guia cego? Não, ainda está muito enrolado ainda nas coisas, porque ele não pode sair daquilo. Ele é tipo Chico Xavier. Por exemplo, eu fui visitar meu amigo que está lá com o nome todo lado, que eu conheci pessoalmente. Eu não sei se eu já falei para vocês. Padre Eustáquio. Conheci o Padre Eustáquio pessoalmente. Porque ele tinha propaganda no ônibus. Eu vi aquele negócio. Isso, até um bairro, site. Tem um site. Mas o que é aquilo? Eles estão agradecendo a ele? Não, Padre Eustáquio eu conheci na minha infância. Ele curou um colega meu do grupo escolar. Eu vi, senti a energia do cara. A minha mãe falou assim, o que você acha do padre? Mamãe, ele tem eflúvios. O homem tem força. Esse aí cura. O menino melhorou. Ele estava com os processos lá, umas coisas esquisitas. Eu sei que tinha repercussão do pulmão, eu não sei bem o que era. Era garoto meu. A gente tinha 9 para 10 anos por aí. Agora, ele foi a Monte Carmelo, porque ele visitou um monte da cidade de Minas Gerais. E ele chegava e abençoava. Pegava um por um, abençoava. Às vezes, coletivamente, o povo melhorava mesmo. É desses curadores da Igreja Católica. Agora, eu conheci, estive pertinho dele, como um homem, tudo ali, assistimos o negócio. E depois a minha mãe perguntou, você sabe, menino, entra no meio das pernas dos adultos, vai indo, dá um jeito. E eu cheguei lá com ele. E o menininho estava com as coisas todas lá e curou. A partir daquele dia nunca mais teve nada. Eu sei porque eu conhecia antes, eu vi. Agora, minha mãe perguntou, o que você achou do Padre Eustáquio? Olha, o homem ele tem eflúvios. Os fluidos dele são bons, ele vai curar o menino. Melhorou. Porque a gente pega também o caso do Pietro Baldi, né? Essas pessoas que tinham um vínculo muito forte com a religião. Pietro Baldi não era muito de cura, não. Era a presença intelectual dele, mas ele tinha muita emoção no processo. Entende? A relação entre a gente poderia saber a relação entre o Padre Pio, né, e a questão desse evoluciólogo que esteve aqui também, o senhor faria alguma relação mais direta entre... Não, eu acho que todos eles têm sua relação, né? Esse que esteve aqui já está um pouco mais avançado que o outro lá, né? Agora, o Padre Pio, você tem que lembrar o seguinte, é o aspecto parapsíquico. Ele era um médium, né? Ele era um sensitivo. O Padre Eustáquio é a mesma coisa. Agora, todos eles trabalharam para fazer difusão da Igreja Católica, né? Mas estavam muito enrolados com isso. Agora, entre esses, eu não sei bem. O Padre Pio, por exemplo, ele era muito enrolado e era italiano, né? Então, tinha muito fanatismo no processo da Igreja, do Vaticano, a coisa toda. Tem gente até que combatia ele, porque achava que muitas das coisas eram fajutas, né? Os estigmas dele. Agora, o Padre Eustáquio, não, era uma pessoa bondosa. Ele era um pai, ou uma mãe, você está entendendo, de batina, aquele negócio. É um grande cara. Agora, tem um bairro, Belo Horizonte tem um bairro. Eu vi os cartazes Buzz Door, com agradecimento a ele, eu não não entendi. Dele até não hoje, sabia né? o que era. Ele deve ter uma turma. Parece que tem um site dele. Aí. Tem um site Agora, dele. O Criaram processo um site. todo é que é na base da TACOM deles. Agora, que o homem curava. É igualzinho aquele padre também que eu vi, que colocava a mão e fazia.
dava passe na pessoa, você está entendendo? Eu, inclusive, vi gente. Não, é o tal que teve relação com os exorcistas que me pediram para ver um menino que era oligofrênico. Então, a hora que ninguém me falou nada o que era. Então eu cheguei lá e falei assim, olha, ele aí é bem assistido. Isso é muito raro. E chamei a mãe para falar o negócio. Aí ela falou assim, o padre fulano falou as mesmas palavras que o senhor falou para mim. O padre já tinha visto isso também. Isso é muito raro. Então, os exorcistas queriam saber, era isso comigo, os padres exorcistas, para saber do colega deles, entendeu? Agora, esse cara apareceu em jornal, uma temporada, depois sumiu, não disse fazer nada. Parece que a igreja deu contra, de alguma coisa que... Agora, ele ficava e ele colocava a mão na pessoa, ficava bem perto, entendeu? E era mesmo, ele ajudava. Ele era ectoplasta. Posso dar um recado aqui, Val? Fala. Para os teletertulianos que estão fazendo perguntas, procurarem ser bem objetivos e concisos. Tem muita gente fazendo perguntas de uma página inteira, então isso fica inviável para repassar aqui para a leitura. Então, todo mundo que mandar questionamentos, mandar bem direto, conciso, para que possa ser feita aqui a leitura. Ok? Obrigado. Falando a questão aí do Padre Pio, eu dei uma pesquisada, aquele negócio de fenômeno rotondo. Não existe fenômeno rotondo, é fenômeno di Rotondo, fenômeno de São Giovanni Rotondo, na Itália, onde o Padre Pio morava. Mas o que eu vi escrito lá era fenômeno rotondo. Acontece que internauta ignorante botou fenômeno rotondo, que é fenômeno de São Giovanni Rotondo. Não, mas eu que vi fora do corpo. Eu vi, está lá o livro, olha, vi 2. É só eu. Eu que vi, fenômeno rotondo. Com a Lourdes, com tudo, é de São Giovanni Rotondo. São Giovanni Rotondo é o local lá do Padre Pio. Agora, veja, o que eu descobri depois... De qualquer forma, se é ou não do extrafísico, está errado. Isso aí. Não está errado, não. Não está errado, não, porque aqui, ele era de Rotondo. E era um fenômeno. Fenômeno Rotondo é o próprio Padre Pio. De Rotondo. Não. Agora, outra coisa. Isso aí, é coisa de italiano. Você tá vendo como é que é? O pessoal ri, mas os italianos é que se entendem. O pessoal ri, mas eu tenho certeza. É que me inclua fora dessa. Eu consultei com a Lourdes, tudo, fenômeno de São Giovanni Rotondo, o pessoal ri pra caramba, é gozado. Eu sou muito gozado, estou falando sério, mas eu sou gozado. Agora é o seguinte, de São Giovanni Rotondo, o fenômeno é do Padre Pio e é daquele processo todo do perfume. Agora... Sei lá se existe um outro fenômeno rotondo por trás... Agora, ó, o fenômeno é odores de santidade. Tinha olorização, não tinha? Pois é, mas isso é o mínimo. O nosso amigo é muito superior à olorização. Lá, o Padre Pio. Professor Paulo. Sei, mas o que eu vi é dele, filho de papo aqui, ó. Como é que é o cara? Professor Não Paulo. interessa. É o que eu vi lá. E outra coisa, nós já descobrimos, o lugar que eu tive é o hospital que ele criou. Está lá, tem um hospital, está funcionando. Depois eu vou conversar com a Lourdes, para ela ver o hospital. Sei, ela está vendo um outro aspecto da coisa. Na Itália, você sabe, você já viu um lugar mais complicado que a Itália, em matéria de coisa? Não tem. Pois é, a olorização. Ela fez esse problema do perfume, ela fez um pedido... Já o Padre Pio já tinha dessomado quando ela estava lá. Houve esse perfume, o perfume era... esse perfume queria dizer que a pessoa era atendida. Então ela foi atendida para conseguir uma passagem pela Varig para o Brasil e tal. E ela sentiu esse perfume. Alto negócio. Agora, existe outra coisa que é rotonda e outra eu não sei. Mas ó, a coisa mais séria... Eu estive numa das dispensas e laboratórios do hospital, que é enorme. Eu não sabia, nem estou sabendo desse negócio desse hospital. Nós fomos ver depois na internet que tem. Agora, o que eu vi, eles estavam renovando o material, tirando as coisas, tirando o lixo, acertando uma parte para aqui, arranjando o setor dali com tudo. Num dos lugares... Eu trabalhei naquilo, estava limpando as energias lá.
Você está entendendo? Gravitante negativa do hospital. Limpando o lixo. Estava bancando o Garibaldi, Gari. Agora, o que é que se passa? Nesse caso, me chamou a atenção a hora que tinha 2 livrinhos desse tamanho. Você sabe que na Itália às vezes tem isso também. 2 livrinhos assim, estava Fenômeno Rotondo. Bem claro, os 2. Não tem jeito. Eu não sei se são 2 volumes ou se são 2 exemplares iguais. Você pegou escrito isso? Possivelmente, se eu tivesse lá, eu ia Mostra procurar. físico? Eu ia ver o que é que tem. Pois é. Mas eu a coisa também mais difícil que tem é você guardar os nomes que você vê fora do corpo. Eu consultei a O internet. negócio me chamou a atenção, por causa do fenômeno rotondo. Eu consultei a internet também. Tinha fenômeno rotondo, que era de São Giovanni Rotondo. Pois é esse. O hospital é lá. Então, A Capite? é fenômeno de rotondo. Algum italiano É ele. ignorante escreveu. É ele. Não, ignorante é o povo todo que não está entendendo. Não é você, quem escreveu. E o hospital todo. Professor Valdo? Você está entendendo agora? E eu depois vou conversar com a Lourdes para a gente ver mais detalhes Lourdes, sobre o ficou hospital. melhor consultar a Lourdes. Eu desejaria saber, viu, Ali, é o hospital. Diz que é um grande hospital, que o negócio está funcionando até hoje. Agora, veja, eu queria saber o seguinte, isso aqui seria o máximo, a gente saber se eles estão reformando alguma coisa lá no hospital. Ou pelo menos mudando, que o povo estava lá. Outra coisa, fui lá de madrugada, né? A turma já estava trabalhando. Eu não sei qual a diferença. Qual a diferença de horário que tem? Pois é. Sabe de saber como é que o que seria. Pois é. É de lá. Eu também não sabia que. Antes eu pensei que era. Sabe por quê? Aqui, ó, Alindo, o meu negócio, a minha curiosidade técnica de pesquisa é o seguinte: eu gosto de me localizar onde eu fui. E eu não pergunto nada para eles. Eu fui mandado, pau mandado. Pau mandado não pergunta, você cumpre ordens, não é isso? Então foi o que eu fiz. Agora, depois eu gosto de verificar. E se eles me colocarem com tanta cuidado para ver o negócio do nome, isso é raro. Eu sempre olho, porque isso aí é uma mensagem, eu preciso de ver o que é. Agora, tinha relação com o nosso amigo aí, sim, o que veio aí, que é o processo de assistência. Agora, tem relação por causa do Emmanuel. Eu, para mim, o Emmanuel, ele estava doente, e ele deve ter entrou nesse hospital. Está entendendo? Foi atingido lá, a criança. Sabe saber se o hospital atende criança? Pediatria. Pelo menos uma sessão de criança lá, infantil. Valdo, na parafatologia, o último item, você fala da força intermissiva da autoproex. Você pode falar um pouquinho mais dessa força, como é que ela se manifesta? O caso é o seguinte: quando a pessoa ela adquire a ideia de fazer uma vida programada, e às vezes muitas pessoas nunca tinham pensado nisso e nunca passaram por essa experiência, então essa ideia nova dá outra, vamos dizer assim, motivação, força, interesse, dedicação. Você está entendendo? Há um problema mais assim sério sobre a vida. E a pessoa está vendo que ela não vai ter uma vida à toa. Vai ser uma vida estudada, planejada, programada. Então, essa que é a força intermissiva da autoproex. Agora, por quê? Quantas intermissões a pessoa teve antes e nada disso tinha acontecido antes? Então, é uma novidade, uma renovação terrível. É o que acontece com a maioria aqui. Eu sempre, quando falo maioria, quase sempre é entre aspas, porque a maioria é todos. Mas é uma maioria, né? A gente fala que nunca sabe, né? Nós temos gente aqui de todo jeito, visitando e tal. Entende? E outra coisa, tem uns renitentes, né? A gente nunca sabe, né? Agora, tem outra pergunta. Você fala em atributologia sobre o autodiscernimento quanto à cogniciologia evolutiva. Quero entender melhor. Pode aprofundar como aplicar melhor esse atributo? O caso todo é o seguinte: o problema da cogniciologia evolutiva é o que nós estamos tentando fazer aqui através das tertúlias. O que é que eu falo? O que é que nós estudamos mais? A maioria de tudo que nós mexemos é evolução, é evoluciologia. É tanto que hoje mesmo, eu não sei se eu devo falar, né? Eu não posso falar, né? Isso aí não posso, porque senão eu vou sugerir a eleição, não dá. Mas não vou falar mais nada sobre isso. Geração de ansiedade. Eu não posso. Técnica da Não, geração de mas, ansiedade. coincidiu. Gente,
Está lá escrito o negócio. Você está perguntando aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Fui eu que criei isso. Promete que não vota nisso. Vocês prometem que vocês não votam, então, hoje? Então, vê. Evoluciologia, o que é? É uma especialidade. Eu nunca trouxe nenhum. Olha lá, verbete. Olha lá. Qual que é esse? Evoluciologia. É o verbete da especialidade. Nem para amanhã. Você está entendendo? Eu estou viajando. Você está entendendo? Não, mas é que tem. Hoje é diferente. Hoje não é, porque mudou a semana, não entrosou mais, que era de 5 em 5, agora tem. Nós cortamos, porque eu passei 6 dias fora, que são 5 tertúlias. Então, hoje nós vamos trazer já os 20, com 10 novos. É hoje. Mudou. Da agora em diante, quase sempre vai dar, mesmo. Assim, numa sexta-feira. Porque sempre dava no domingo. No mínimo. Né? Por isso que é que eu estou falando agora. Coincidiu. Então, o que se passa nessa cogniciologia evolutiva? Quanto mais a pessoa se conscientizar, estiver aware, quer dizer, lúcida, desperta para o processo do mecanismo da evolução, é mais fácil para ela evoluir e ela dominar o seu temperamento, fazer reciclagem, estudar conscienciometria, ver o que ela tem de trafar e trafor, para onde ela deve caminhar. Por isso a evoluciologia ela é seríssima. Agora, a cogniciologia, cognício, o que é isso? É a pessoa que tem conhecimento, cognição, que é o conhecimento, que é saber, a experiência, o traquejo, na questão evolutiva. Agora, isso é da inteligência evolutiva. A inteligência evolutiva é o mecanismo de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, o que vai acontecer com você no futuro. Isso aí é que é o processo básico da filosofia clássica e as perguntas também clássicas da própria filosofia em geral. De modo que cogniciologia evolutiva é seríssimo. No caso aqui, matriz cultural, o que você quer? É a cognição. E outra coisa, essa cognição só interessa pela evolução. Se não tiver, eu vou saber as coisas, por exemplo, para matar os outros. Isso não interessa, não tem evolução nisso. Tem pelo contrário, é a regressiologia. Você está regredindo, então o negócio é pior. Não dá. De modo que eu acho que aí ficou mais ou menos claro aqui para a nossa amiga aí que está perguntando, tá certo? Professor Valdo? Cogniciologia evolutiva. Que é a sua esquerda. Professor Valdo, aqui na tematologia, na primeira página, o senhor coloca tema central homeostático. A matriz, por que o senhor colocou homeostático e não, por exemplo, Onde é que está isso aí? na tematologia, abaixo da definição. Tematologia, sim, homeostático. O que você quer? Por que não seria, por exemplo, neutro? Neutro é porque eu não quero levar vocês para ficar do outro lado. Sim. Ou ficar no meio do Reforçar caminho. o aspecto homeostático. Na questão nossa aqui de cultura, ou topas ou não topas, cai fora. A porta da rua está ali, ó, vai embora, não fica aqui. Você está entendendo? Entendi. Não, eu tenho que chamar a atenção para isso, você está entendendo? Claro, melhor. Ok. A coisa mais séria é isso. Tá. E tem uma outra dúvida que eu tenho aqui, na fatologia, no finalzinho da quarta linha, o senhor coloca aqui as bases da reeducação pessoal. Final da quarta e início da quinta linha. As bases da reeducação pessoal. Sim, o que você quer? A matriz cultural, ela é a base assim, seria o ponto de partida da reeducação? Queria entender melhor isso aí. Para a pessoa que já tem ideia disso, que a maioria é só de educação, ainda não tem reeducação. O ré é muito caro. O povo ainda está muito pobre ainda para comprar a reeducação. Entendi. Gente, é ou não é? Nós aqui estamos começando a entrar nisso. Agora, a reeducação tem que partir para a ressocialização. Então, por exemplo, o Brasil está precisando das coisas mais assim, triviais e rudimentares e alimentares. Está precisando de melhorar, como nós já falamos aqui. Primeiro o poder judiciário, para depois pegar o resto, como é que fica? Entende? Entendi. Então, a reeducação é o caminho do Estado mundial. Você sabe que eu tenho a especialidade aí que nós já trouxemos também, que é a reeducaciologia. Já? Não, mas a gente já falou aqui algumas vezes. E outra coisa, tem referência dele em alguns verbetes, se você procurar. Agora, isso é que é o caminho, as bases da reeducação pessoal. Agora, por exemplo, essas bases elas variam com a sua faixa etária e a sua experiência. Por quê?
quando você, às vezes, você conheceu a Conscienciologia, você não pensou em reeducação. Você estava curioso, queria saber o que é aquilo. Depois você foi se ajustando, acertou seu passo ali dentro, você descobriu, não, até que alguma coisa disso aí a gente topa. Então você começou a estudar. Agora veja, até que você bateu lá na porta do João Aurélio, ele estava estudando a conscienciometria. Aí eles falam para você, olha, o jeito você tem que reciclar. Ressex. Você é da Ressex ou é da Invex? Você está entendendo? Aí você descobre, não, ainda estou rapazinho, não fiz muita besteira, não tem muito pecadilho mental ou juvenil, né, ou adolescente, então eu sou da Invex. Começou a reeducação. Uma pessoa que vai enfrentar a Invex, ô João, já é reeducação. Ele nunca pensou nisso antes, do jeito que nós estamos pensando. A filosofia do processo, a política pessoal para caminhar nessa escola, isso não foi pensado antes. Então vamos pensar bem como é que é. Agora, gente, olha que seria bom eu dizer para a turma o seguinte, olha, eu fui fazer um exame que eu recomendo para todo mundo. Mas recomendo assim, de acordo com a sua necessidade. Aquele que tiver o dedo que está com panarício, vai lá para melhorar a infecção. O outro está com um negócio no dedão, vai te ajudar. Eu fui para ver na minha idade, 76 anos. Então é o meu check-up. Check-up na minha idade é o seguinte, é no mínimo de 6 em 6 meses. Tem que fazer. E eu precisava de fazer um check-up usando aparelhos que não tem aqui em Foz. Foi por isso que a gente teve que ir a Belo Horizonte com gente amiga, de alto nível, entende? E sem muita poluição. A gente evita São Paulo e Rio de Janeiro, que é mais poluído que Belo Horizonte. Porque o negócio todo é o seguinte, você vai curar uma coisa e morre da cura. Se tem um cuidado danado, aonde você vai procurar as coisas, porque senão o negócio dá na cabeça. Agora, o que se passa? Eu fui lá, e nesse caso eu fiz um exame que eu nunca tinha feito na minha vida, que é o exame do gato. Você sabe o que é o gato? Gato em inglês é cat, cat é cat. Cat é cateterismo, é o cateterismo cardíaco. Então eu fui trabalhar com os gatos, você sabe que a gente vive mexendo com isso. Agora, então, foram examinar para ver se eu precisava de um stent, que é aquele negócio que abre, coloca umas coisinhas lá dentro, etc., para dilatar. É uma molinha, então, eles gostam disso, molinha, uma molinha dura. Agora, o que é? Então, não foi preciso de nenhum processo desse. Agora, não foi bem uma cirurgia. Só abre um buraco aí, coloca umas coisas lá dentro, e dentro em cima examina tudo. Agora, a turma, isso tudo foi feito, o povo riu muito, etc. Tal, mas eles não estavam lá. Agora, não estavam lá. O buraquinho foi feito neles. Não enfiaram, você está entendendo, arame dentro deles. O negócio é assim. Mas, gente, o exame hoje é muito bem feito, alto nível. A gente praticamente não sente nada. Agora, é como se fosse uma pequena cirurgia mesmo. Negócio para valer. Agora, me examinar todo, fomos ver tudo, eu preciso apenas de tratamento ambulatorial. Ainda não é, pelo menos até o momento, cirúrgico, não preciso de nada disso. Tem pequenas coisas. Agora, me examinaram bem os negócios e viram onde é que houve uma emenda no meu coração, não é isso? Pode falar emenda, né? Quer dizer, um super, como é que chama aquele negócio que cola? Super bonder. Um super bonder ali, alguma coisa que teve que juntou alguma coisa. E eles estavam pensando, ou isso foi quando eu estava sentindo minhas coisas, ou foi na época que eu tive o infarto. Para mim, foi na época que eu tive o infarto. Realmente houve um suprimento, né, da área que precisou. Mas é só isso também que viram lá, porque não tem mais nada, nas coisas mais diretas mesmo do coração, não tem nada. De modo que eu quero agradecer muito, sou muito grato à turma toda que me ajudou, inclusive aos nossos colegas. Agora, quero dizer, vocês me perdoam agora, para descontar, eu vim com a corda toda. Vocês se preparam, que nós vamos apertar as craveiras aqui em cima de vocês. Tá certo? Só local, é coisa à toa, muita gente sai. Agora, ó, a coisa pior é você ficar depois 6 horas sem mexer com a perna esticada. Agora, eu divido o problema da femoral. O processo é sangrar. Senão da hemorragia, isso pode matar o cara na hora. Agora,
Não, o pior da história não foi isso, não. O pior foi sair de lá, porque tem uma cadeira de roda que você entra, né, com a perna esticada, tá? Porque não pode fletir, não pode pisar nem nada. Então eu saí do hospital. Mas a hora de entrar no carro, eles não estavam sabendo o que ia fazer comigo, porque eu não tinha muleta, não tinha nada. Eu falei, gente, a minha técnica lá em Uberaba, que é de pobre, vamos usar aquilo que eu usava. Pega uma cadeira aí, me põe em cima, você se encarrega. Aí junta 3. E eu falo assim, ei! Riquixá. Não tinha outro jeito. Aí ele fazia piada e a gente começando a rir, escrevendo, não faz piada agora. Pois é. Agora, veja, isso aí é a única coisa que chateia, porque você tem que ficar lá, esticado. Agora não teve nada. E outra coisa, é lógico, eles mexem também para fazer, fura aqui em cima, coloca alguma coisa, às vezes dá soro. E colocaram o soro lá caindo durante muito tempo e tal. Agora, não fiquei internado no hospital nem nada. Vocês sabem que na minha idade, com 76 anos, eu já tive pernoite no hospital quando eu tive em coma, quando houve o meu acidente. Eu nunca fui ao hospital para dormir no hospital, em nada. Só quando atingi os outros. Sim. Mas mesmo assim não dormia. Chegava lá, fazia plantão, caía fora. Mas agora o caso é esse. Eu estava esperando que talvez, porque se fosse fazer qualquer estente, colocar alguma coisa, eu teria que ficar pelo menos 1 ou 2 dias lá, não é isso? Porque fica de observação, tudo isso. De modo que nem dessa vez não deu para ficar no hospital. Agora, eu falei com eles, me tiraram o sangue, comida fraca, aquele negócio. Eu falei assim, eu vou descontar tudo. Mas olha, vale a pena, gente boa, alto nível em Belo Horizonte. A sua idade, com toda a prática do parapsiquismo, o efeito da anestesia foi assim, depois até o senhor? Não, isso é na hora. Hoje essas coisas tudo funcionam rápido, não dói nada. Escuta, na hora que eu estava esperando que o negócio vai começar, ele falou assim, acabou. A especialidade, hoje o negócio de cateterismo, gente, isso evoluiu demais, isso não era assim. Isso tinha um monte de procedimento, milônico, só porque é coração, não é isso? Era assim. Não tem mais nada disso. O negócio é, ó. Entrou de manhã. Agora veja, coloca aquela arame de tudo que tem. É mais do que computador aí, ó, mais do que aqueles filtros lá. Coloca tudo lá dentro, torna tirar, torna pôr. Legal, é muito bem feito. Tem o DVD não, lá. Tudo filmado. Tem o DVD, tudo filmado. Ele está com o meu filme lá. Tá lá. Agora, tem umas coisas impressionantes. Você vê o coração, do jeito que é filmado hoje. Aquele o negócio todo lá. Impressionante. Aquilo é impressionante mesmo. Todos os detalhes agora, eu nunca tinha visto assim, não. Pois é ressonante. A perfeição. Agora, ó, o que eu vejo é o seguinte, gente, a meu ver, eu acho que todo mundo aos 40 anos já devia começar a estudar essas coisas. Eu não estou falando para fazer cateterismo, não é isso. Mas para chegar, para evitar tudo isso mais tarde e outras coisas a mais. Agora, como é que eles recomendam hoje, vocês aí? Não, colesterol já estão vendo. Mas, por exemplo, para ver o processo do check-up maior, o check-up, 30 assim, anos. Periódico. É com 30 anos. Fazer eu recomendo vocês fazerem teste de esforço, colesterol. Mas veja, eu sou de uma outra geração, uma outra época, sem recurso. Eu acho que eu sou até exceção nisso. Foi o que o cara lá falou, né? Não, você está na base de 55, certas reações. E a mulher também que me examinou, que estava lá embaixo, que chegou, que ela olhou para mim e falou assim, o que há? Eu sou uma pessoa, o que é isso? Assentada lá debaixo da escada, você viu aquilo? Eu falei assim, quantos anos a senhora me dá? Eu falei assim, 55 anos. Eu falei, não, é mais do que isso. Não, 60. Você está me ajudando. Agora, Oswaldo, quem tem filhos deve fazer exame de sangue nos filhos a partir desde pequenininho, 2, 3, 4 anos de idade, para ver se já não tem distúrbio de colesterol familiar. familiar. Eu recomendo isso para todo mundo, inclusive a turma que esteja aí ouvindo essas coisas. Vale a pena, porque eu acho que não é todo mundo que vai ter, vamos dizer, não é sorte, mas as condições favoráveis que eu tive. Gente, é muito colega meu que já foi tudo embora. Eu estou vivo. Com todas as coisas. Doença, genética, acidente que eu tenho, a vida desse jeito atribulada que eu sempre tive. Professor, Como é que fica?
O Lost mencionou as imagens no DVD. Lembra alguma coisa, ainda que palidamente? Eu fiquei pensando em autoscopia projetiva. Quando você vai e procura ver. Lembra alguma coisa? É mais ou menos aquilo. Mas agora, por exemplo, o que eu já vi nisso é que lá é como se tivesse assim, aumentasse. Desce isso que se faz no zoom. Você está entendendo? Um zoom maior. Às vezes você vê com zoom. Você vê direitinho aquilo, assim, como se ampliasse. Agora lá não. Lá é o fixo, é o puro, é o físico, né? É o tapa na cara. A diferença, então, com a autoscopia. Tá. Agora, que é impressionante com contraste, aquela coisa toda, o negócio. Agora, eu estava falando aí com ele, que eu nunca... Esses aparelhos novos, eu não tenho muita experiência disso. Eu estava dizendo para ele, olha, isso aí para mim explica alguma coisa, porque tem tanto médico aí que pira com os negócios. Eu sei que tem um processo de remédio na mão, narcótico, anestésico, é um monte de gente que usa, mas veja, isso também deve influir nos médicos. Esses aparelhos. Não, porque ele vê no paciente, mas ele lembra que ele também é igual a ele. Você está entendendo? Está vendo o coração do cara, está vendo o cérebro dele, mas ele sabe que ele tem o dele. Como é que está o meu? E você vê, tem já uma opção de livro que fala mais ou menos umas coisas dessas. Agora, ó, isso explica também a piração, a alteração que tem determinados colegas aí com o processo. Porque o negócio é impressionante. Vamos dizer, é trágico. Não é tragicômico, é trágico. Olhar aquilo tudo ali, o cara pensar. Agora veja, um cara que está olhando isso todo dia, como é que fica? Agora, o que eu vejo também é o seguinte, tem que usar aquela minha técnica antiga lá da década de 60. Quando a gente descobria que uma pessoa estava com alguma caverna, quer dizer, com tuberculose em algum dos pulmões, alguma coisa séria, a gente não mostrava a radiografia para ele. Para ele não fixar. Porque se ele fixa, ele pode manter, principalmente, se você pegar um cara desse que tem uma tendência ectoplástica, ele segura aquilo não muda. Então, vai ter muito mais dificuldade para curar a tuberculose dele. Era assim. Então, a fixação mnemônica. Agora, o que se passa? Hoje, eu estou vendo isso com os processos do coração, com esse filme. Se mostrar para o cara o que é que está pegando nele, não é bom, não. Aquilo vai fixar, aquilo vai piorar mais. Só pode ser, não deve sair dali. Você está entendendo? Não é recomendável, não. Mas não tem lógica. Agora, ó, o que é que o senhor acha de Thomas Morton, parapsiquista físico? Olha aqui. Esse aqui eu estudei com calma, fui lá na casa dele, tivemos lá, eu com meu filho para ver, e ele é o seguinte, ele, na época que eu estudei, eu tinha 40 anos. Ele tinha mesmo parapsiquismo, mas agora, quando podia também, ele usava o que pudesse para suprir as necessidades. Então a gente viu isso tudo. Inclusive usava aquele tipo de lanterninha de médio fajuto, farsante, mistificador. E evitava que a gente fosse fazer uma pesquisa mais direta no negócio dele. E outra coisa também, ele era muito assim, imaturo, dentro do processo de energia. Agora, por exemplo, comigo, nós estávamos no restaurante e a gente julgou a energia, ele mesmo pediu, porque ele pedia lá para falar os dele, aquele negócio todo. Eu julgava a energia, depois nós ficamos até amigos com isso. O Benito Caleri ajudou muito ele e tal. Então, o que se passa? Nós estamos no restaurante de dia, na hora do almoço, entende? Mais ou menos 11 horas, meio-dia. De dia, sol quente, aquele negócio todo, mas dentro de casa. E aí, ele pegou uns negócios lá, para ver uma pessoa, para mexer com energia, e nós começamos a mexer. Então ele falou assim, ó, trabalha comigo aqui. Pediu. Então, nós mexemos. Daí a pouco começou a aparecer os negócios de remédio, depois aquilo transformou em perfume na minha própria mão, sem eu pegar em nada. Isso tudo aconteceu. Quer dizer, existe fenômeno e existia também o processo dele aumentar as coisas. Agora, uma opção de coisa tinha lá na casa dele, com tudo isso. Foi lá que aconteceu o caso também dos passarinhos, que ele fazia uma irradiação às 6 horas da tarde, que é a hora do Ângelo, né? A hora da Ave Maria lá dele, aquele negócio todo. Ele irradiava.
Então eu falei assim, ó, vamos chamar os passarinhos. Ele falou assim, olha, já houve dia que aconteceu isso. Então eu falei assim, ó, deixa que nós vamos trabalhar com a energia. Vamos trabalhar, os passarinhos chegaram tudo nas árvores e começaram. Ele falando lá, os passarinhos estavam falando mais alto que ele. Isso é porque era o andar de cima, o primeiro andar da casa que tinha lá, e tinha uma porção de árvores junto. E os passarinhos vieram tudo na hora. Agora, ele tinha, pelo menos, efeito físico mesmo. Era real, mas agora é muito imaturo. Ele de vez em quando perdia as coisas, então telefonava e ele pedia, dá um jeito, manda energia para cá. Então a gente mandava. Ele se sentia bem, acertava. Ele esteve até no Rio depois, conosco, a situação toda. Agora, hoje eu não sei mais o que acontece com ele. Naquela ocasião ele tinha mais ou menos, estava chegando a 40 anos. Poderia comentar a obra-prima de Pietro Baldi, titulada A Grande Síntese devido ao processo mental somado das informações contidas nesse livro? Olha, o problema é todo o seguinte, a grande síntese tem muita coisa interessante, mas há também processo que hoje está tudo superado e que não corresponde àquilo que é da ciência. Mas ele abriu o caminho, principalmente do ponto de vista filosófico, para muita gente estudar. Agora, do meu ponto de vista pessoal, a maior obra dele não é a grande síntese, não. É o sistema, que é onde que ele mostra o que é que se passava com ele na condição de sensitivo. E aonde também que a gente vê que ele ignorava os fenômenos do jeito que precisava, porque ele era muito enrolado com a Igreja Católica. Então, o que é que se passa? No sistema, ele revela direitinho os negócios dele, das noures, aquela coisa toda que tinha, porque tem um outro livro dele que chama As Noures, que é o processo das ondas mentais, etc., lá do processo. Agora, ele vê direitinho, na hora que ele começa a expor, você vai notar direitinho que aquilo é o fenômeno da clarividência viajoura. Ele tinha clarividência viajoura, mas nem nunca ficou sabendo disso. Uma outra coisa, eu quero dizer para quem perguntou aí o seguinte, o professor Pietro Baldi eu conheci de perto, trabalhei com ele, vi as coisas. Era um dos homens que tinha mais força presencial em matéria de energia que eu conheci na minha vida. Agora, o que se passa? Ele era mais fechado, tinha força presencial daquilo que eu chamo a trancada, a fechada. Ele não era aberto. Porque tem a pessoa que é extrovertida. Ele não, ele era mais introvertido, mais fechado, mais em si mesmado dentro do processo. Mas agora, você notava a energia dele. Ele chegava no lugar, mudava a energia do avião, do carro, das coisas todas com ele. Até com dedicatória dele, essa coisa toda, porque eu fiz pesquisa, certas coisas junto com ele. Agora, isso quando ele veio para o Brasil. Já estava numa certa idade, tudo aquilo. Agora, do ponto de vista geral, o problema maior do professor Pietro Baldi foi o seguinte, a grande síntese ele considerava que era a obra-prima dele. E a Igreja Católica pegou esse livro e colocou no índex da igreja. Aquilo ele não perdoou, foi uma espécie de mágoa, de ressentimento. Ele morreu com essa mágoa. E era uma bobagem, né, porque a Igreja Católica... Agora, ele veio para o Brasil e os espíritas deram a ele o acolhimento, ajudaram muito nas coisas todas. Nós tivemos muito contato com ele, com o Chico, ele, a gente, tudo, em vários lugares, várias coisas, tudo. Almoçamos muitas vezes juntos, aquele negócio todo. Agora, por isso que é que eu posso falar dele, porque o homem tinha energia mesmo. Ele foi lá em casa, almoçava com a gente, o negócio todo. Agora, o que eu vejo é isso. Do ponto de vista emocional, ele era uma criança. Por causa desse processo, né? Estar ressentido com uma coisa, aquilo é como se mexeu, né, no cotoveloma dele. Mas era uma grande personalidade, para estudar as coisas, mental somático. Mas agora a Igreja Católica piorou. Outra coisa, ele trabalhou, nasceu, viveu na área de São Francisco de Assis, né, na área de Gubbio, aquela coisa toda. Isso aí influiu demais a mesologia, a criação, a educação dele. Como podemos entender o processo de captação empregado por Pietro Baldi na elaboração dessas obras? É isso aí que eu estou falando. O melhor é você ver o sistema e depois estudar nos livros de parapsicologia, até nos meus aí, que a gente fala o que é o traveling clairvoyance, que é a clarividência viajoura.
Essas correntes de pensamento, que são as NOU das esferas mais evoluídas de existência, isso é a transmentação do processo. Agora, muita coisa não. Ele saía, ia lá, captava o negócio e vinha para cá. Mas ele nem percebia isso direito, ele não estudou isso direito. Em matéria de fenômeno, parapsíquico mesmo, ele não estudou muito, porque a Igreja Católica obstruía, obnubilou a condição dele de percepção e de abordagem. A baixa umidade do ar pode ter um efeito danoso sobre a prática do EV? Pergunto isso, pois tenho percebido nos últimos tempos dificuldade de perceber os efeitos do EV, e como sou de BH, de Belo Horizonte, coitado, gostaria que o senhor comentasse. Como é que é aquela moça da televisão? Ih, coitado, ele quer desenvolver isso aqui. Olha, a primeira coisa que você faz é o seguinte, melhora o problema da hidratação aonde você estiver trabalhando. E limpa bem seu nariz e tome mais banho. Belo Horizonte está sujando demais. Você tira quilos de picumã do nariz. Eu lá estava limpando meu nariz e com água quente que a gente limpa para evitar sinusite, evitar bronquite e outras coisas mais, porque o negócio lá dá. Deve ter, inclusive, se o monk aparecesse lá, ele não podia andar em parte nenhum. O problema é esse, porque ia ver gente tossindo por todo lado. Eu vi isso, inclusive, num dos shopping centers que nós somos. Passaram 3 pessoas que estavam tossindo. E olha, o shopping center tem uns até que estão bem limpos, um dos melhores lugares que tem lá, como sempre, né, em muitas cidades por aí. A limpeza, o ambiente, o clean, um ambiente clean, geralmente é no shopping. Agora, então, o problema todo, você tem razão. Agora, ó, vou repetir. Limpa bem seu nariz com água quente, várias vezes por dia. Toma banho e procura hidratar as coisas. Se tiver muita dificuldade, usa aquela técnica do João Sem Braço, lá de São Paulo, que é colocar uma bacia com água dentro, né? Você lembra disso? Da década lá de 70? Coloca aquelas bacias com água dentro do quarto, por exemplo. E eu estava lá com meus aparelhos, o quarto maior que a gente conseguiu para ter hidratação no quarto, junto, ó, o banheiro juntinho. Eu estava na suíte. Estou falando não na sua suíte. Da suíte dele lá é um loft, é presidencial de 6 estrelas. Agora, o que se faz? Está lá, o banheiro junto. E estava só, o máximo que eu consegui foi 40%. 40% só de umidade. Não teve mais do que isso. Como é que é possível uma coisa dessa? Agora, o problema é que Belo Horizonte agora está numa fase crítica, porque faz uns 4 meses que não chove para valer, né? Então, isso aí influi. Agora, o que eu vejo, lá não pode usar desumidificador de modo algum. Agora, uma coisa que pode ser feita, que às vezes pode ajudar, mas isso tem que saber trabalhar, é fazer o chupador de ar, que melhora a coisa, você está entendendo? O exaustor. Limpar o exaustor devido à poluição do ar. Você sabe como é que é? Umidificador, pois é, que é o contrário, desumidificador que não pode. Pois é, aquele que ele faz aquele negócio, isso aí é bom, pode ajudar. Agora, ó, a coisa mais séria, vou te dar a situação. Ar-condicionado, abaixa bastante a temperatura que vai ajudar. Agora, limpa primeiro. Por isso que seria ideal usar o exaustor, limpa tudo, depois abaixa a temperatura. Isso aí pode ajudar no desenvolvimento do EV dele, das coisas todas que ele está fazendo. Pode falar. Aqui na página 12, na culturologia, na 5ª linha, tem aqui os cremes de culturas. Eu queria entender o que seriam esses cremes de cultura. Os cremes de cultura. Sim. Ah, cremes de cultura. Você está querendo saber o que é isso? O caso todo é o seguinte, existe essa expressão do povo da sociologia. Você está entendendo? Que é quando mistura as coisas que faz o problema, o prato cultural. Você está entendendo? Que são os cremes de cultura. É tanto que eles têm aquela expressão do francês, você sabe, sobre creme. Creme de la crème. Você está entendendo? Que é o processo, que é o toque. Então eles acham que o creme de la crème cultural é o de Paris. Isso é de francês, né? O espanhol não pensa assim, o português não pensa assim, o brasileiro não pensa. Então, se for falar com o neo-iorquino, então esse aqui não pensa mesmo. Está entendendo? Mas o creme de cultura é esse. Agora, por exemplo, vamos falar em creme de cultura em Foz. O que acontece? Aqui é um lugar ímpar, singular. 79 dias. Gente de 75 países, não é isso que tem aqui? Né? É aquela relação. Né?
Pois é, 79 nacionalidades. Você quer mais creme do que esse? Aí tem todos os tipos de creme. Seria um processo Caldeirão. de miscigenação. Creme É no o caldeirão. Seria um processo de miscigenação, que a gente Não, pode eles falar. falam também aquele negócio do melting pot, não é isso? Melting pot, entendeu? É mais ou menos isso. Agora, ó, o caminho é universalismo. Certo. Agora, o melhor da história, que isso é numa fronteira. Sob um certo aspecto, tem um paradoxo, ó, desse tamanho, não é? Como é que é? Fronteira? Por que um paradoxo? É paradoxo. Porque são só 3 países que tem aqui, com 79 nacionalidades. Cadê os outros 76 países? Entendi. Legal. Não, é estranho. Se você for pensar. Agora, ó, olha um lugar igual aqui. No Brasil, o povo já falou que não tem. Teve um cara que andou estudando aí, falou que no Brasil não tem. Eu não sei agora nos outros lugares. Que a Europa tem muito lugar assim esquisito, de transição. Entende? Mas no Brasil não tem, não. Porque tem muita gente. Não. Em toda a América Latina não tem. Isso eles já falaram. Sovaldo. Não, mas essa aí não vale. Uma cidade com 5, 6 milhões de habitantes, isso é. Já virou baratosfera há muito tempo. Ah, mas não é? Gente, Belo Horizonte está comendo o que é isso? Quanto tempo tem lá? Eles falaram que é 2 milhões, 3 milhões? Pois é, aqui é praticamente 1/3 ou 1/4 disso, porque a Trifron tem 1.200.000, você sabe aqui? É 1.200.000. Agora, por exemplo, vocês viram ontem como o negócio aqui está extenso? O problema é enorme. Nós estávamos chegando, já estavam as luzes acesas, deu para ver a situação. Aí eu virei lá para você e falei, olha a metrópole! O negócio estava tudo esparramado mesmo, muito. Aí eu falei assim, ó, isso para mim é propaganda da Itaipu, por isso que iluminam tanto. Bom, o que você queria falar mais? Tem mais alguma coisa? Não era isso mesmo. Professor, posso perguntar? Sim. Sobre essa questão da matriz cultural, na abordagem da civilizaciologia, essa seria mais relevante ou, assim, do ponto de vista multidimensional, teria outra? Do ponto de vista intrafísico é mais relevante. Do ponto de vista intrafísico. Agora, você sabe, a parte intrafísica influi demais no resto. Então, a gente tem que falar em matriz cultural de qualquer maneira. Por exemplo, vocês querem que eu fale tipo mineiro ou não? Quer dizer, é uma matriz cultural. Entende? A Gisele virou para mim e falou assim, você vai a Minas Gerais, vai passar lá 5 dias. Você vai voltar falando mineirês? Porque aqui no normal, quase sempre eu já perdi o mineirês. Quer dizer... Então, a matriz cultural, nessa questão de comunicação, isso influi demais tudo isso. Mas isso seria, então, assim, o fio condutor da formação das civilizações? Mas na hora que você vai fazer uma abordagem, uma definição, você vai ver a coisa como precisa, isso tem que ser, isso embasa, isso tem que ser localizado e ver como é que é. Por exemplo, uma das coisas que eu falo, matriz cultural, que eu acho muito importante é o seguinte, jamais deixe aquela língua que você aprendeu na sua infância, você jamais deve esquecê-la e deve aplicar. E se você for fazer um livro, deve fazer primeiro naquele idioma, depois que você deve fazer outros livros no outro idioma, qualquer coisa. Isso não sou só eu que penso assim, não. Então, a matriz cultural, no caso intracerebral, ela é terrível. Em matéria de comunicação, porque aquilo é a sua base. Tudo está ali. Então, por exemplo, eu julgar com o meu português é muito melhor para fazer qualquer redação, qualquer elaboração de pensamento grafado, do que eu mexer com qualquer outro idioma. Tem uns que até voam muito bem nele, mas não me interessa. Preferiu para mim, por causa da elasticidade, o jogo. Agora, uma coisa que eu sempre achei, e que eles não falam em literatura, é o seguinte, a gíria. O processo da gíria é uma coisa muito importante. Uma vez eu debati com uma turma, inclusive eu não vou falar os nomes, porque tem gente aí da propaganda, grandes caras, que está tudo, nós estávamos no jantar, lá na Manchete. Então, o Fatos e Fotos, que é aquela revista, começou a usar muita a gíria. Eu falei com eles, olha, carregue nisso, faz força com esse processo, escreva os processos em gíria, mas positivamente.
Aí um deles lá chegou, danado, dele, não, mas não pode fazer isso, que não sei o que é. Pois é. Agora, durou pouco o Fatos e Fotos fazendo aquilo, mas tem uma opção, inclusive nós temos exemplar de Fatos e Fotos lá embaixo das coisas. Lá tem uns processos de gíria assim. Agora, por quê? Havia, a última hora, se vocês sabem que é o jornal que foi publicado no Brasil, lá com o Weiner, Samuel Weiner, aquele negócio todo, que ele mudou o patamar do processo da comunicação da mídia na época. Que essa palavra mídia nem existia nessa época. Então, saiu tudo já uma última hora, tudo colorido, aquela coisa toda. E lá dentro eles começaram a colocar gente que escrevia com a linguagem do povo. E havia uma dona que chamava Zuzu, que escrevia todo dia. Essa usava todas as gírias do processo. E não era só um processo assim, vamos dizer, de comédia, de humor, não. Ela mostrava a realidade. Agora, por exemplo, depois veio um que ficou sério daí, que é considerado o maior dramaturgo do Brasil. Quem é? Quem é que é o maior? Nelson Rodrigues. Então ele escrevia a vida como ela é. Era 9 tópicos, todo dia. Você está entendendo? Isso também foi tudo por causa disso. Agora, veja, isso é a matriz cultural, que não pode ser esquecida. Agora, professor Valdo, ao longo da evolução, o mais sério, assim, dentro das suas pesquisas, dessas consciências mais evoluídas que o senhor já conheceu, o mais sério é a diversificação dessa matriz ou é a maneira como você convive? A diversificação. É justamente o que eu estava falando lá, que é aquele realidade única. Escuta, deixa eu falar o que é realidade única. Por exemplo, se você fala uma realidade única, parece que você pegou uma coisa, não, a realidade única para mim é esse chapéu, e acabou. Tudo que me interessa é o chapéu. Isso é uma realidade única, mas não é isso. A realidade única é o seguinte, eu quero dizer o seguinte, você não pode ficar só com o chapéu. Você tem que trabalhar todas as diversificações de abordagem que o cosmos oferece a você. Então não adianta, por exemplo, a ciência materialista. Você está entendendo? Materiológica, que olha só a matéria. Isso é parte física. Então você tem que estudar todas as ciências que existem. Aí vem o generalismo, o atacadismo, o universalismo, a cosmovisão. Então veja, é uma realidade única. Ela é interativa. Ela é, a gente pode falar, monobloco. Você está entendendo? Ela é uma coisa só. Agora veja, pensa bem o cosmos multifacetado e multidimensionalizado, como ele é. Então não adianta nós estudarmos só essa dimensão. Isso é muito pouco. Por isso que o parapsiquismo é indispensável. Agora, a realidade única que eu quero chamar a atenção, eu já falei isso muito, de diversas outras abordagens, diversos outros modos. Mas agora não, eu quero clarear isso bem. Entende? A realidade única. É única, assim, nesse sentido da central extrafísica da verdade. Só. É uma coisa... Aqui, o cosmos é uma coisa só. Não adianta você tirar o nariz do seu dedo. Não adianta tirar aquele negócio, a borboleta que está batendo aqui com o deserto sonora. Tudo tem relação. Está entendendo? E outra coisa, não adianta você ser especialista, igual aquele que... Não, só faça a mão esquerda. Isso é besteira. Tem que ser generalista. Você está entendendo? Não pode ser só isso. Que isso é bem, assim, propriamente o paradigma consciencial, né, professor? É total. A base de tudo, a estrutura do paradigma da consciência é isso. Porque a consciência, ela não é simplista. Ela não é simplória. Ela não é elementar. Agora, o senhor... Nesse nível nosso. Quer dizer, nós já somos alguma coisa. Nós somos complicadinhos. Dentro dessa abordagem, assim, de matriz cultural... O senhor acha viável, o senhor acha possível uma pessoa que tenha bastante abertismo, enfim, um caráter mais universalista, ela compreender esse paradigma da conscienciologia sem ter curso intermissivo? Assim, na totalidade? Dá? Não há dúvida. Dá para a pessoa compreender? O processo é da abertura íntima. Eu chamo de abertismo consciencial. Lembra que um dos primeiros verbetes que eu trouxe é abertismo consciencial, que é para atingir esse povo. Eu, para mim, já está chegando. Pelas coisas que eu tenho recebido aí, algumas coisas de pedido também da Tenex, já está chegando. Agora está chegando, ainda não é o melhor, né? Porque está chegando com um povo que sofre, que está com doença, que não admitia isso, que agora está começando a admitir. Então eles pedem auxílio,
Então, veja, ainda está vindo ainda, como diz na religião, pela dor. Isso não é o ideal. Tem que vir pela racionalidade. Aí vai ser melhor. Eu estava pensando aqui, eu não sei, para denominar essa realidade única, que seria abrangente, totalmente abrangente, o senhor chegou a pensar na expressão, não sei, realidade una? Porque, tipo assim, eu fiquei pensando... superior a isso, que não sou só eu que uso. A Porque unidade única, da realidade. Eu fiquei pensando, única, digamos assim... A unidade da realidade. Pensa Realidade. só nisso. Ela é una. Sim, A unidade, mas esse termo já é usado. Você quer ver? O nosso amigo King, Hans King, sabe quem é? Aquele cara que é o maior teólogo. Quer dizer, a Luz não está aí. O Marcelo conhece tudo dele. Eu também já li muita coisa dele. O maior da igreja, a maior cabeça que tem na igreja. Eu estava pensando É o assim... Hans King. Eu estava pensando nessa denominação, porque talvez realidade única, num sentido, numa acepção, você exclui outras. Assim, e o una, o termo una unificaria ou abrangeria. Eu entendi as duas outras acepções, mas como tem essa de única, de retirar... A realidade única... Por isso que eu fiquei pensando em una. Individualizada. E a realidade única é geral, totalitária. Então, uma é unitária, a outra é totalitária. Uma é da unidade, a outra é do todo. Você está falando só de unidade, ainda é pouco. Eu fiquei pensando no una... Eu já fui lá na frente. No sentido da abrangência. Lá. Tá. É por o isso que que eu eu fiquei falando aqui. com una na cabeça. Mas é unidade. É a unidade do real. Agora, não é a unidade do real, que é R$1 para você, R$1, R$10, não é isso. Sovaldo, assim, é como se essa realidade única, por exemplo, do planeta Terra, só seria possível ser percebida por uma consciência livre? Não, você ainda está falando uma coisa que não é o ideal. A realidade única do planeta, não, isso é muito pouco. É a realidade do cosmos. De todas as dimensões. Essa que é Tá bom, mas em relação ao nosso nível evolutivo. Sim, mas é a partir possível... daí que você vê. Então, por exemplo, de você, do seu cérebro, atinge quantos paracérebros? A gente não sabe. Não venha falar em bilhões, que é pouco. Não adianta, não é isso. O seu cérebro atinge quantos paracérebros? Essa é a realidade. Agora, você tem que pensar que tudo isso tem contato com todo mundo. Agora, não vem falar bilhões da Terra, não, que isso é muito pouco. Quantos? Ninguém sabe. Agora, veja, põe as consciências nisso. Por que é que eu falo aquele negócio? Que aqui tem mais ou menos, está chegando entre 54 bilhões só nesse planeta. De consciências. Consciência que eu estou falando, hominais, humanas. Hominais, humanas, veja bem, mas consciência. Entendeu ou não? Isso tudo a gente tem que explicar, porque senão não dá, né? Não chega lá. Agora veja, enfim, nada de ir ao supermercado, vocês têm que ir ao macro. Nada de ir na vendinha, tem que ir no supermercado. Tá certo? Nada de ir no hospital super especializado, tem que ir no geral. Senão não adianta. No macro. Tudo indica, esse aí que eu quero saber do Padre Pio deve ser geral. Eles já usaram, mas o processo também é aquele negócio da totalidade, né? Claro que tem um livro lá. Agora, eu uso muito tudologia e a totalidade. Agora, o nome que eu gosto mais é universalismo. Valdo. Holofilosofia. Tudologia se fala. Então, o problema é a holofilosofia. Agora, ó, uma coisa muito interessante, só para falar. O Hans King, ele, como teólogo, ele mete o pau, do jeito que eu meto o pau, na eletronáutica. Então, por exemplo, uma das coisas sérias, que eu também já falei isso há muito tempo. Einstein, no fim da vida, fez tudo para ver se fazia união de todas as forças existentes na Terra. Ele não conseguiu isso. Até hoje eles estão tentando fazer unificação. Isso não vale nada, porque é só físico. Agora, ele também fala lá. Não adianta nada olhar só por aí. Isso não é. Você está entendendo? A unificação. É pouco. Não, ajuda. É igualzinho, por exemplo, essa narina com essa. Ajuda muito você estudar as duas. Seu cheirador vai ficar melhor do que só uma. Já pensou? Não. Hoje eu só cheiro com a direita.
Isso é besteira. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando assim, se essa ideia que eles têm, assim, na ciência convencional, de fazer isso, de buscar isso, se já é algum tipo de inspiração. Já, mas agora, veja, o que eles precisavam não é nada desse negócio do Einstein. Seria o astrônomo, a hora que fala, cada galáxia tem bilhões de astros. Então sai dessa. E tem quantas galáxias? Aí o cara chega e fala, descobriram tanta galáxia à esquerda, o outro à direita, o outro não sei o quê. Esse aqui eu quero ver. Por que é que eles não entram nisso? Agora, vinha Allan Kardec, já no meio do século XIX, fala assim, a pluralidade dos mundos habitados é um fato. Bobagem, isso é verdade mesmo. Eu já sabia disso há quantas vidas. O negócio é antigo, não tem jeito de fugir disso, é uma besteira, tá? Waldo, você falou mudando um pouquinho de assunto aqui, você falou do Nelson Rodrigues. Qual que é a avaliação que a Conscienciologia pode fazer, que o senhor faria da obra e do Nelson Rodrigues assim? É um negócio mais popular e superficial do processo. É muita coisa que ele julgava dentro dos problemas todos, mas não havia muita solução para nada. Ele só mostrava a doença, mas não dava terapia e nem fazia profilaxia de nada. Sob esse aspecto, ele é um fracasso. Agora, eu falava isso desde o início, que eu vi umas coisas dele, quando começaram a aparecer. Entende? Fracasso. O que adianta você expor todos os males das pessoas se você não dá um diagnóstico? O pior da história, além do diagnóstico, você não dá a terapia. Além da terapia, você não dá a profilaxia. Agora, veja, isso é a droga do problema da literatura. Irresponsável. Só chega lá, põe o dedo na ferida, mas só fica nisso. Não trata, não cura, não leva para o pronto-socorro, não faz nada. Quer dizer, eu sou contra isso. Isso já na época, eu tive até debate com o povo sobre esse negócio. Agora, geralmente eu estava isolado, ninguém vinha para o meu lado, todo mundo conta. Você conheceu ele, pessoalmente? Conheci, mas assim, en passant. Um que eu conheci mais de perto foi o Manuel Bandeira. Esse aí eu conheci. Eu frequentava a livraria, né? Só que eu era menino, mais jovem, esse povo tudo já era de idade. Agora, sobre esse aspecto, por exemplo, ele pegava tudo só o lado pior, né, de certas coisas, só o bafom. Então, o estudo do bafom, da sarjeta, tem que dar. Então, isso ajuda a difundir os negócios da realidade, mostrar o que tem. Mas, veja, e o tratamento? E a terapia? Vocês estão entendendo? O pior, a profilaxia, a prevenção disso. Você não vê nada no Nelson. Só desvia, o cara tudo... Quer dizer, é como se a Terra fosse um lugar só de lunático. Todo mundo doido. Agora, veja, a literatura, a maioria é baseada nisso. Inclusive, tem esses autores russos, vários deles, que os romances são tudo assim, supercarregados. Como é que é? Agora, é o debate sobre certos aspectos, a parte sociológica é positiva, ajuda, entende? É a única coisa. Agora, não vai. Se uma pessoa está estudando a época, vale a pena ver as peças, o trabalho, as crônicas. Está entendendo? É só isso. Aquilo é superficial, não dá. É perder tempo com essa bobagem. Nosso problema é aprofundar o problema da lógica e da racionalidade, quem está ponderando para chegar no prioritário evolutivo. Prioritário evolutivo, o que eu vi falando aqui. Estudo aí, gente, não sai nem na diurese, porque geralmente vai perturbar o néfron. Você está entendendo? Na hora do negócio. Não dá. Agora, ó, até que ponto a paraprocedência define a matriz cultural da consciência adulta? Sim, a paraprocedência, ela já mostra que tem ali alguma coisa com a pessoa, mas mostra o passado dela, né? Se ela chegou na paraprocedência, é porque tem afinidade com aquilo. Né? Então, às vezes, na página 11, na binomiologia, queria que o senhor aprofundasse o binômio matriz cultural, mater pensene pessoal. Essa matriz relação. Cultural e mater pensene pessoal. O caso é o seguinte, por exemplo, uma matriz cultural da pessoa, ela pode chegar aqui e não se dá bem com o que ela acha. Então, o mater pensene dela é outro. Como é que chama a pessoa que sofre disso? Síndrome estrangeiro. Por aí você já começa a estudar como é
esse processo maior aí da história. Agora, o ideal é quando o mater pensene é superior à matriz cultural do holo pensene, aonde a pessoa nasceu. Olha o meu caso. Eu saí da minha terra aos 12 anos e nunca mais voltei. Alguma coisa estava procurando diferente daquilo que eu encontrava lá. Eu não tenho nada para reclamar. Eu acho que até a minha infância foi muito boa, com todas tragédias e loucuras e processo da família, um milhão de coisas, mesmo as minhas doenças, nascimento alterado e tal. Mas eu não reclamo nada disso. Então, veja, o meu mater pensene é bem diferente disso. Uma das primeiras, quando eu voltei assim, na minha terra, só para ver o povo, etc., eu encontrei gente ainda, há já alguns anos, da mesma idade que eu. Estava do mesmo jeito. A diferença, o gap entre eu e aquela pessoa, que era meu amigo de tanto tempo, uma coisa absurda. E outra coisa, você fica lá 5 dias, chama a pessoa para jantar com você, milhões de coisas, é duro, dá pena. Agora, fica na base da nostomania, que é o processo da nostalgia, e você fica cultivando a saudade, né? Uma saudade acendrada. Agora, ali, a hora que você começa a conversar, tudo que é gente que já morreu lá perto, todo mundo tem perto de você, tudo isso eu vi. A gente pode dizer que a forma holopensene, que ela alimenta essa matriz cultural? A forma, ela já é um local que está ali, é uma egrégora. Ela está firme ali, é um holopensene, que está funcionando. Agora, veja, a Europa. Só de nós termos saído da Europa já é um ganho. É o chamado ganho evolutivo. A gente já ganhou com isso. É o que eu falo com a Laura. Está entendendo? É um ganho evolutivo. Devido ao problema da forma. Você já se libertou, você está entendendo, de um nível de conservantismo, conservadorismo, ou de tradicionalismo imenso. É uma espécie de ressex nesse caso, de você sair... Indiretamente é uma ressex. E você mudar essa matriz cultural para melhor seria uma recim. Agora, hoje em dia tem uma coisa muito boa, né? Mas o povo ainda não está sabendo mexer com isso bem. Que é o problema da comunicação física. É o processo do transporte, as viagens, entende? A condução que eu estou falando, por exemplo, veículos. Ó, avião, você vai daí uns minutos, você está aí. Isso é impressionante. Você está entendendo? Então, a possibilidade que você tem de comunicação física. Isso melhora a matriz cultural, melhora o processo de entendimento universalista das coisas. Então, uma pessoa, ela precisa ser lida, mas é bom também que ela seja viajada, quando for possível. Entendeu? E hoje isso está mais fácil, mais acessível, mais viável. Isso é importante. Valdo, na quinta linha da fatologia, na quinta e sexta, mudança da matriz mental. Sim. Eu gostaria que se definisse o que, a mudança da matriz é uma mental. matriz mental. Por exemplo, uma pessoa que está numa religião e ela vem para a ciência. É o problema que nós falamos aí, que ela saiu da Tacon Intornataris. Isso é a mudança da matriz cultural. Agora, a matriz cultural maior, por exemplo, a Laura é um bom exemplo disso aqui. Aqui é mental. Uma matriz europeia, que ela vem para cá totalmente diferente. E ela vê quais são as antípodas, a antipodia, como eu chamo, os antagonismos dos interesses, dos pensamentos, dos objetivos, né? Ela vive falando isso, ela sofre até com isso, em função dos outros. Ela tem pena. Como fazer? Ela está sempre perguntando. Valdo, o que define uma matriz mental? A matriz mental da pessoa, mental... Mental, porque aqui é mudança de matriz mental. Matriz mental, vamos entender. Ela é o conjunto, o resumo daquilo que a pessoa trouxe das vidas anteriores dela. Até um certo ponto, é o temperamento dela que é a base de tudo, que é o último que vai mudar. E aquilo que ela está acostumada, com muitos corpos, muitas vidas, que ela sempre fez do mesmo jeito. Então ela raciocina daquele jeito, ela tem tendência daquele jeito. Esse que é o processo. Então, é um processo holobiográfico. Ou seja, é grandão. Agora, isso eu estou falando individual. Agora, o coletivo, é a hora que você junta esse povo tudo ali. Então, por exemplo, tem gente que às vezes é de uma etnia,
há mais de um milênio. Tem outro que é dentro de uma profissão há séculos. Tem outro que tem uma tendência artística há 800 anos. Muitas vidas. Entende? A matriz mental seria essa tendência de A múltiplas tendência vidas. nossa agora é criar a matriz da mega assistencialidade ou da interassistencialidade. Essa mudança no total, porque você deu o exemplo, uma mudança total. Aqui nós estamos numa mudança de matriz mental. A nossa, às vezes, já ela é quase que é total. grandona. Mesmo. É quase que total. Tem gente aí que chega até a renunciar a certas coisas para sair, né? Então é uma mudança séria. Agora veja, a culpa não é minha, nem sua, nem a Conscienciologia tem nada a ver com isso. É o processo da pessoa que estava noutra. Ela tem que mudar a linha dela. A manifestação é outra. O curso Essas coisas tem. Uma coisa que vocês podem estudar, isso aí eu já falei até com a Flávia, viu, João? E isso dentro da consciencioterapia também podia usar. Por exemplo, quanto percentual que você teve que mudar para admitir a conscienciologia do jeito que nós estamos mostrando aqui hoje? Quanto? Sabe que isso varia muito, né? Tem certas pessoas que já nasceram com a conscienciologia no hemisfério direito e no hemisfério esquerdo. Outras estão só no lobo frontal. Outras estão pior. Estão aqui no occipital. Só. Então, até aquilo levedar a massa cortical, demora. Agora, cada um tem que responder. Por causa das últimas vidas, como é que foram, né? Por exemplo, o Roberto, você teve muita dificuldade com as coisas? Eu acho que ele é um dos que não teve tanta dificuldade. Eu, por exemplo, não tive dificuldade nenhuma, porque o negócio já está certo, é de dentro de mim. Você está entendendo como é que é? Agora, por exemplo, o João também eu acho que não teve tanto. Eu conhecia logo que ele chegou aí. Não era? Entendeu? Agora, o percentual, cada um tem que estudar como é que é isso. Agora, tem gente que pensou muito do ponto de vista mental somático, né, para admitir as coisas todas. Por exemplo, esse casal aqui ó, é a base da mental somática. Isso aí é importante. Agora, isso mostra que já tinha uma visão mais ampla. O seu processo de sociologia já mostra isso. A afinidade dele com você já mostra isso. Entendeu como é que é? É o caminho. Agora, o percentual, esse tem que estudar, cada um tem que ver como é que é. Tem gente que ainda tem dificuldade. Entendendo? Vocês olham, as linhas, por exemplo, de política. Agora, por exemplo, uma pessoa igual a você, igual a Tânia, que mudou de uma hora para outra, do ponto de vista de política, para chegar aqui, são das que mexeram mais. Mexeu nas estruturas todas, desde lá do fundo. Você está entendendo o que eu estou falando? Você reconhece isso? Conheço. Agora, posso te contar uma novidade? Fala. Me chamaram para ser mesária nas próximas eleições. Quase fez desespero. Ninguém escapa do estigma. Não acreditei naquilo. Ninguém escapa do estigma. Agora, ó, vai, ajuda, vamos ajudar. A gente tem que ter civilidade, somos cidadãos, é bom aplicar. Agora, qual partido? Não, mesária oficial. Só mesária geral, grandão? Do município? É, do município. Esse é o melhor que tem. Esse é o melhor. Minha filha, você já está na coalizão total. É a coalizão, né? Você vai, né? Vai lá, vai lá. Isso é das coisas que eu fiz em eleição. Né? Mas eu fui fiscal também. Professor, Sim. aqui na página 10, na fatologia, na quarta linha, eu gostaria de que o senhor aprofundasse a volta a Penates. A Penates. Penates. Penates eram os espíritos lares De da lar. época lá da Grécia Antiga. Então, com isso, criou, com o tempo, muita lenda, saga, folclore, das coisas todas. Então, Penates é quando uma pessoa volta à terra natal dele. É você voltar à Argentina, depois de muito tempo. Você está entendendo? Agora Mas voltando ao para Brasil. ficar lá. Mas sempre é assim. Você está entendendo? Isso aqui é a volta a Penates. Então, é voltar
ao espírito do lar. Voltar ao espírito do lar. Ou seja, aquelas entidades extrafísicas domésticas da sua casa. Você vai ser acolhida de novo por elas. Entendeu? Isso aqui é a volta a Penates. Estou falando assim, literalmente, o que é que tem do ponto de vista folclórico. Mais ou menos a situação é essa. Agora, quando você... É voltar à terra natal. Mais ou menos é isso. Retornar aos pagos. Lá. Como é que é? Aos pampas. Não, também até os pagos. E tem outro nome também. Tem uma outra expressão sobre o local. Não é pampa nem pagos. Tem uma outra. Que é o problema das instâncias. Instâncias. Lá tem um negócio, estancieiro, aquele negócio todo. Então, voltar às instâncias. Também é isso. Isso aí é que é. Até um certo ponto é isso. Agora, vocês sabem que do ponto de vista parapsíquico é contra isso, né? Isso que eu queria Desde perguntar. a antiguidade eles acham que uma pessoa naquele corpo ela não deve voltar para aquele lugar. Como que fica a matriz cultural de uma vida para outra? Fica, mas ela, toda vez que faz uma coisa dessa, ela está regredindo, né, se você for pensar. Ela está regredindo. Já pensou você voltar ao curso primário para atender tabuada? 2 mais 2 igual a 4. 7 mais 5 igual a 12. Entendeu? Entende? Mas olha, o que ficou faltando aí de vocês? Pode falar, Adélio. Professor, durante o campo projetivo lá, o Wagner e a Nancy perceberam umas energias de um possível serenão no sul de Minas, né? Sim, ele me falou. Teve também o Esse processo... possível serenão é que eu falei que tem um lá. Então ele está localizando, ele está achando que é esse. Pode ser. E esse serenão teria a ver com essa questão da renovação da matriz cultural daquela região? Seria isso mais ou menos ou não? Todo serenão tem relação com isso, mas nem sempre ele consegue fazer. Você já pensou o esquimó lá nos Estados Unidos, no estado de New York, ajudar New York com aquelas coisas todas? Agora... Haja serenão. Dose. Mas essa região tem alguma relação com Itália também? Ou tem alguma coisa a ver? Não, esse aí eu não sei nada. Eu só sei que ele era um homem. Isso é que eu sei há muito tempo. Eu falei com eles há muito tempo. Você sabe que eu tive cidade no interior de Minas trabalhando, inclusive 3 Pontas. Ele comentou de 3 Pontas, Muzambinho também, né? Naquela região ali que foi percebida a energia lá do... Ele acha mais lá para o lado de Muzambinho, para o lado da história. Ali tem coisa, né? Agora, você tem que lembrar que é o Chico, meu amigo, não é o Chico Xavier, não, o outro Chico, que é o do Humildade, Amor e Luz. É o tal... Beição enorme, barrigão enorme. Padre de batina preta. E ele é que é o orientador, o guia lá do Centro Espírita da minha infância. Agora, o senhor comentou... Eu chamava ele de Chico Vitor. Chico Vitor. Francisco de Paula Vitor, que é o nome dele. Mas era o Chico Vitor. Agora, eu cheguei para minha mãe e falei assim, mamãe, eu vi lá na aula do professor Alípio, aquele homem lá, do retrato, ele estava lá. Sabe, aquela menina lá, da fulana, que está com aquele negócio, ele estava lá, estava mexendo com ela, pegou, colocou a mão em cima. Ah, não diga, então essa menina vai ficar boa. Aí lá vai a mamãe, a minha mãe, atrás lá para saber como é que está a menina. Chegou lá, a menina estava boa. Eu tinha visto, a menina estava doente, não sei há quanto tempo. E eles levaram lá, porque ia acompanhar o irmão dela, que ia ter a aula de moral cristã, a aula espírita, sabe? Catecismo espírita. E eu vi o padrão, que era enorme, barrigão enorme, bem super, preto, que tinha. Eu vi. Falei com ela, o negócio confirmou. Era a minha clarividência da história. Eu entrei lá entre 5 e 6 anos. Né? Foi por aí, 5, 6 anos. Foi a aula de moral cristã. Agora, poderia ter alguma coisa a ver também isso com aquela família que o senhor comentou uma vez aqui do sul de Minas, que o pessoal pode estar chegando aqui também? Alguma coisa nesse contexto? Porque é a terceira vez que vem alguma coisa no sul de Minas ali, né? Na reurbanização da área. Nós já falamos muita coisa aí dessa área. Tem muita coisa. Na época lá, tinha
nosso amigo que era médico, os negócios de 3 pontos, tem tanta coisa que já aconteceu. O caso da indústria lá, que eu entrei, preciso saber quem é que foi lá, que viu as coisas de perto, para você entender. Porque parece que quando... Agora, o Chico Vitor é de lá. Ele era para ser considerado o primeiro santo do Brasil. Entende? Foi o primeiro que eles assuntaram para ser santo. Entende? Era o Chico Vitor. Ele fez muita coisa, tem coisa dele de milagre, milhão de coisas. Agora, com o homem é igual ao Padre Vitor. Pois é. Agora, o Chico Vitor eu não conheci pessoalmente, é lógico. Eu conheci lá, extrafisicamente. E outra coisa, e ele às vezes aparecia comigo quando eu fazia projeção. Mas está atendendo muita gente da Igreja Católica, muita gente que chama ele, que eu sei é isso. Já o Padre Eustáquio é diferente, esse eu conheci. O Padre Eustáquio era branco. Igual o Chico Vitor é bem preto. Então, preto é assim, lábios grossos, e um barrigão. Padre mesmo, daquele do interior, bem popular, bem padrão mesmo. Então, padre padrão, você está entendendo? É o padre que eles chamam, tem vários nomes para isso, né? Que é o contrário da pessoa que não é, do leigo. Esse é o padre clássico. É batina preta, você está entendendo? Bem simples. Ele era isso. Então tem a ver bastante, lógico, com essa renovação da própria processo religioso da área. Né? Minas Gerais precisa disso, né? Não é só Minas, né? E o Paraná. Quantas cidades aqui que mexe com nome? Só aqui de nome de santo, com essas coisas todas. Observa aqui em torno. Santa Terezinha. Não, como é que é a terra da Sicília? Como é que chama? Medianeira. O que é Medianeira? E por aí, vai olhando. Olha o tanto que tem. Isso aqui é uma santidade danada. Vocês é que não são santos. Mas o que tem aqui de santidade não está no gibi. Entendeu? Mas olha, tem aqui mais uma coisinha. Assista as tertúlias em MP3. MP3. Aqui o que é aquilo? Sei, mas vamos explicar o que é. Como é que chama o MP3? Senão o povo vai falar que é militar e policy. Militar e policy. Não é polícia militar, vamos entender. E nem também é Marco Palmério. Tá certo? Hein? É que eu sei é Media Player. Pois é, o Media Player 3. E faço o módulo 2 da Escola de Projeção Lúcida. Perceba a exteriorização e absorção de energias, porém tem dificuldade de perceber as energias no circuito fechado para atingir o EV. O que posso fazer? Olha, se você já percebe a exteriorização e absorção, tá bom. Agora, o circuito fechado é você que tem que incentivar isso. Começa a pensar que você vai jogar energia até os seus pés e depois puxar para a sua cabeça. Agora, trabalha 1 hora nisso, por exemplo, 3 vezes por semana em horário diferente. Mas um ambiente bem calmo. Só pensa isso. Você colocar essa energia para os pés e depois puxar. Se você pensa que existe uma pré-kundalini, então a planta do seu pé, e depois você pegar o topo da cabeça aqui, ó, a coroa aqui, ó, minha careca aqui, ó, negócio aqui. Então você vai pegar a energia de lá e fazer ela percorrer aqui. Depois ela descer de novo, você puxar. Até aquilo entrar no circuito assim. Com o passar do tempo você vai ver isso funcionando. Agora, ó, se você fizer isso, a sua sinalética vai crescer e desenvolver mais rápido. Isso aí é uma das grandes coisas para desenvolver a sinalética energética para a psique da pessoa. Você falou do dramaturgo Nelson, que abordou só o desvio, sem falar do diagnóstico, da terapêutica e da profilaxia em suas obras. Poderia citar algum autor literário que teria feito uma abordagem integrada dentro da sua cultura? Olha, literária é dura, a gente tem que falar de gente da medicina, né? Olha os livros de medicina, olha lá da arte, como é que chama? Arte média. Tem um monte de livros sobre esse assunto. É melhor ver, porque vai direto aos finalmente. Fala diretamente com o dono da porcada. Não é isso? Em vez de falar com os pés. Tem. Agora, o processo é ver, mas eu recomendo sempre a pessoa estudar já o definitivo, mais técnico. Como separar a matriz cultural mental do mater pensene? Olha, a primeira coisa é amadurecer, ver o prioritário,
desenvolver as coisas que a pessoa pensa, ver as escolhas, enfim, melhorar. Por exemplo, isso que eu estou falando. Deixa de ver futebol, samba, o que mais vocês acham? Olimpíada, o que mais? Novela, o que mais? Faustão, coitado do Faustão, eu mesmo já estive no programa, eu estou sem moral para falar. O que mais? Não, eu estive lá para ajudar. Não, descontar quanto? 70% da televisão? 70%, tá bom? Inclusive o canal da vaginossomática. Você viu o nome? O vírus vem? Então, uns desses, assim, examinar bem. Negócio. Não, é sempre importante ver isso tudo. Depois que viu, não voltar atrás, pegar um livro melhor. Ver tudo para você ficar livre daquilo. Está vendo? Desenho animado, como é que eu falei dos filmes? Vamos voltar agora para os filmes. Filme de ação, desenho animado, filme infantil, excessos dos processos de violência de todo tipo, e problema de ficção científica, quando também é só trucagem cinematográfica, que isso já está saturando, não dá mais. Tudo isso aí faz parte para mudar essa matriz cultural mental. Agora, uma coisa muito séria. Se você ainda não leu literatura, pegue os clássicos, leia alguns para você ficar sabendo o que é isso. Agora, depois esqueça e começa a ver outras coisas. Né? É uma saída, não tem outro jeito. Com isso, nós vamos melhorar. Agora, se você já leu isso tudo, então, eu vou te dar como é que já você vai começar a entrar numa defasagem melhor. Começa a ler os filósofos internacionais mais clássicos e modernos. Gente da filosofia mais moderna, coisa mais séria. Aí pega uns 10 desses e leia o que é. Olha a obra-prima da pessoa. Se você não entender a primeira vez, você passa para outra. Daqui uns 10 anos você volta para aquele livro que você não entendeu, que você vai começar a entender mais. Estou dando a dica, né, para a pessoa melhorar mais rápido. É uma saída. Agora, quais são os autores? Quer dizer, o nosso amigo não está aqui, a turma dos filósofos. Mas olha, não, Adorno, que é o cara brabo, esse aí é bom ver. É como diz o francês, Adorno. Entendeu? Pois é. Esses aí seria bom ver. Não, mas você já viu o Adorno, não precisa ver outro tão pessimista igual o Schopenhauer. Né? Já viu o Adorno era uma cabeça, e é dos mais falados dos meados do século XIX. Mas agora o homem era pessimista em tudo. Mas agora, por exemplo, vale a pena ver o Adorno a respeito dos nazistas da Segunda Guerra, o processo da educação, que hoje está na moda, aí tem até livro aí que estão vendendo sobre isso. Frankfurt todo. Mas olha, isso também transcende Frankfurt. O negócio dele transcende. Ele é mais do que isso. Então é por aí, né? O mais qualquer coisa, se apareça aqui, que o nosso amigo Antônio Pitaguari te dá um banho de loja. Ele está ali. O Antônio Pitaguari dá um banho de loja. Alô, Antônio? Alô. Ele não está vendo, ele não está ouvindo nada. Ele está com outro headphone lá. Mas, gente, está tudo bem então? O que eu quero dizer é o seguinte, nós atendemos 14 perguntas de fora aqui hoje. Agora, quero falar para vocês que depois de manhã, a Laura não está aí, eu preciso dar uma coordenada. Depois de manhã, domingo, nós temos saber transversal. E que hoje, devido ao processo da mudança, nós temos aqui 20 verbetes, sendo 10 verbetes novos. Vocês não podem votar num deles que é evoluciologia, porque prometeram, tá certo? Outra coisa, tem alguém que fez eleição de fora? Antes... Já tem dos novos aí no meio, tem? Então a turma já recebeu. Não, mas vê se tem dos novos. Tem, né? Então tá. Depois da leitura ali dos novos verbentes para a eleição, nós vamos ter 5 recados. O primeiro é da Rose, o segundo da Pilar, terceiro Adélio, quarto Selma e quinta Thaís. Todos estão com papel? Banco de leite humano, drama de consciência,
egocentrismo compulsório, evoluciologia não pode, né, já disseram aí, juízo de valor, nível desenvolvimental, omniquestionamento, princípio coloquial, técnica da cesta, rollback conscienciológico, rollback, né? Antimodelo, banco da salvação, banco de esperma, complemento da descrenciologia, desintermediação, interesse transempresarial, legisologia, minimorexis, presumibilidade e refinamento formal. Pessoal, é a última chamada para o curso Imersão na Escrita. Vai começar amanhã, às 9 horas, no auditório da Holoteca. Então, as pessoas que quiserem estar trabalhando com sua GESCOM, com seus livros, a gente vai estar uma equipe de autores lá para estar debatendo junto com vocês, trocando ideias, trocando sugestões. As inscrições ainda estão abertas aqui na recepção do CAEC. Obrigada. A todas as consins presentes e aquelas que estão nos ouvindo através da telecomunicação, a IAC vai promover um evento gratuito no dia 7 de setembro, um domingo à noite, das 17 às 22 horas, com 2 atividades. A primeira, os 10 anos do Journal of Conscienciology, das 17 às 19 horas. E a outra atividade, um curso com o professor Wagner Alegrete e a Nancy Trivelato sobre metodologia científica. Mesmo sendo um evento gratuito, estão solicitando que os interessados façam as inscrições na recepção do CAEC, ou podem fazer direto na IAC, ou ainda pelo site também da IAC. Muito obrigada. Pessoal, lembrando, amanhã nós temos das 19 até as 21h30 um cine-debate, né, o IAC Debates em inglês. Esta vez o filme será Escritores da Liberdade, é um filme bem interessante. Então, Freedom Writers, com o professor Otto Mendonça, a entrada franca. Então, amanhã, das 19 às 21h30, na sala de intercooperação, lá no Discernimento, um evento com a parceria entre a IAC, Discernimento e ETCONS, tá? Pessoal, boa tarde. Eu gostaria de lembrá-los que o curso ECP2 vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de setembro. O EPCOM é o professor Moacir. Então, nós já estamos há um mês quase do curso. Então, quem está aí se preparando para fazer o curso, já é um bom momento para começar a se inscrever, né? E tem um desconto especial de 25% para quem faz dinâmicas parapsíquicas. Então, é uma boa oportunidade financeira até para poder fazer o curso ECP2, dias 26, 27 e 28 de setembro. Ok? Sou eu agora? Bom, o último recado aqui da Reaprendência, eu gostaria de convidar todos os voluntários da Conscienciologia para participarem das nossas aulas abertas. Hoje nós teremos uma com a professora Mi Belo sobre valores anacrônicos. Quarta-feira, dia 27, nós teremos outra com a professora Mércia Oliveira sobre recomposição consciencial. E no sábado, com a professora Ana Paula Simões, né, dia 30 de agosto, sobre abertismo consciencial. Tá certo? Obrigada. Esse é o Omniquestionamento com 6 votos. Boa tarde.